Então, vamos lá. Eu vou resolver aqui. Eu vi que eu acho que cerca de 15 pessoas fizeram, certo? A gente vai corrigir aqui, mas o que eu dou de conselho para vocês, o link fica lá ativo. Façam depois esse exercício com calma, porque aqui a gente está envolvendo praticamente todos os assuntos, né? E depois a gente pode consolidar aqui no somatório, eu acho que está dando mais de 30 questões de fundos, né? E questões bem atualizadas. Tá bem bacana esse conteúdo que a gente está montando aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Questão número 1. Segundo o Código ANBIMA, para a administração de recursos de terceiros, entende-se por relação fiduciária, e essa relação, gente, é entre administrador e cotista, tá? Aí, assim, o que ele vai confundir nas alternativas, né? Poxa, tem que lembrar que é confiança, né, e lealdade. Ou seja, dentro do princípio ético. Mas ele vai jogar ali, ó, confiança e ética. Pô, legal, né? Aí ele vai confundir nossa cabeça. Ética e rentabilidade. Poderia ser, né? Se a gente for pensar, fundo tem rentabilidade, aqui é norma de conduta, é ética também. Ah, confiança e garantia. Garantia, por favor, não marquem. Porque parecer qualquer palavra garantia em fundos, a gente já elimina, tá? Eu posso dizer para vocês, ainda estou procurando alguma questão que vai ter garantia em fundos e que ela vai ser a correta. Né? Possivelmente ela vai estar lá. Assinale a alternativa incorreta, né? Aí garantia estaria, né? Seria a sentença correta, mas no conceito que a gente queria, né? Na questão seria a alternativa incorreta. Então, o ponto importante aqui, gente, aqui a gente tem que cravar, e a ideia dessas alternativas estarem muito próximas, exceto, né, a quarta, né, que seria a letra D, porque fala de garantia, a gente já eliminaria, mas todas as outras estariam muito próximas desse conceito que a gente vai extrair da essência, né? Como a Ana comentou. Então, poderia confundir sim, é normal, mas aqui tem que cravar. Relação fiduciária, confiança e lealdade. Confiança e lealdade. Eu costumo fazer na sala de aula meio que uma lavagem cerebral para alguns assuntos. Esse é um deles. Então, esquece qualquer outra relação, qualquer outro sinônimo que tem aqui para confiança e lealdade e marca de cara quando falar de relação fiduciária, certo? Em Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros, certo? Confiança e lealdade. Tá? Na prova, na antiga questão dessa prova, era exatamente assim, nesse assunto, né? Segundo o Código ANBIMA para fundos de investimentos, entende-se a relação fiduciária, a relação estabelecida entre administrador e cotista de, aí lá, confiança e lealdade, garantia e rentabilidade, confundindo ali para a gente nas alternativas, tá? Então, se aparecer essa questão agora atualizada, vai ser a administração de recursos de terceiros. Como o João mencionou aí bem, né, tem um termo lá do agente fiduciário na debênture, que aí o termo fidúcia ele pode servir para alguns sentidos aqui dentro da prova, mas quando falar de relação fiduciária, está falando de confiança e lealdade, que é essa relação estabelecida entre administrador e cotista. Ok? Então aqui meio que um mantra. Eu não gosto do termo decorar, mas eu falo memorizar, tá bom? Relação fiduciária, confiança e lealdade. Confiança e lealdade. Mas eu percebi nas respostas que foi muito casquinha de banana essa. E aí a Ana, que foi corretíssima, tá, Ana? Seu conceito, falou de código, vai naquela essência mesmo. Você está corretíssima, né? Por não ter visto ali esse mantra e a gente crava, por isso que eu destaco sempre ele apartado, né? Aí ficou um pouquinho mais complicado. Vamos lá. Questão número 2. Segundo a classificação CVM, o fundo de renda fixa simples, é aquele cara que é a poupança dos fundos, aquele cara mais conservador possível. Dispensa a API termo de adesão ele, gente? Dispensa, né? Então, eu vou pegar aqui para anotar. Ó. Dispensa, tá certo? Pode cobrar taxa de performance caso supere o benchmark? Gente, vamos lá. O fundo é um fundo de renda fixa simples. Ele não tem nenhum objetivo de superar benchmark. Pelo contrário, né? O objetivo dele é sintetizar uma carteira basicamente de títulos públicos. Ou seja, que é o que fala aqui na 3, ó. Seu objetivo é ter uma carteira composta 95% do patrimônio do fundo em títulos com baixo risco de crédito, títulos públicos e de mercado e, além disso, baixa duração, porque traz menos volatilidade, né? Quanto menor o prazo de vencimento do título, menor a oscilação. Consequentemente, resposta certa 1 e 3, aqui a alternativa A, B, C, D, né? 1 e 3 correta e a 2 errada. Alguém confundiu aqui em relação à taxa de performance, e aí, óbvio, né, pelo conceito aqui, né, de cobrança,
seria realmente acima do benchmark, pelo conceito de linha d'água, mas um fundo de renda fixa simples, né? Não faz sentido nenhum ele ter taxa de performance, ou seja, é vedado a ele a cobrança de taxa de performance, é vedado a utilização de derivativos para alavancagem, ou seja, ele é super conservador, tá bom? Ok, gente? 1 em 3, correta, né? A 2, errada. Olha aí uma questão bacaninha. Alguém fez essa questão e acertou? Alguém quer se pronunciar aqui sobre essa questão? Deixa eu ver. Rafa. Ó, Marcelo deu 907. Oi. Eu errei essa. Tu errasse essa, Rafa? Errei, não me lembro nem Quem por fez que aqui eu errei. foi Rafa Menelau. Tá, beleza. Vamos colocar aqui, ó. Essa questão tem uma mega pegadinha de visor de HP. Eu costumo dizer que essa é uma pegadinha de visor de HP. Alguém viu aí, conseguiu calcular a letra A? E tem conceitos aqui de títulos, tá? De título público, né? O conceito do preço unitário do título, de você calcular, né, no valor presente, trazer o fluxo lá do valor presente. Só que aqui a gente tentar associar isso para fundos, né? Vamos tentar ler. Oi. Quando você calcula na HP, ele dá essa letra A, com os 2 zeros na frente ainda. Dá a letra A certinho. Eu vou dizer por quê, tá? E assim, é de propósito isso, por quê? E aí um ponto importante que a gente estava comentando aqui, justamente das questões de cálculo, né? Primeiro, é uma questão que vai vir aqui, ó, um textão, e a gente vai extrair as informações, tá? O que eu costumo dizer é o seguinte, ó, tá marcado aqui, mas não é essa, tá, gente? Depois eu vou mudar. O que eu costumo dizer é o seguinte, a gente tem que vir aqui, ó, e vamos extrair as informações. O que é que eu tenho aqui? Ele fala aqui, ó, suponha que um fundo de investimento tenha 1 milhão de cotas. Isso quer dizer o quê? Aí vamos extrair a informação, ó, quantidade de cotas. Cotas, perfeito. 1 milhão. Eu faço assim questão de cálculo, tá, gente? Eu costumo aconselhar a fazer dessa forma porque a gente tira o textão e olha aqui o que a gente está querendo e precisando, né, para achar o resultado. Então aqui, o que a gente vai lá, ó? Possui em sua carteira somente uma LTN, ou seja, ele fala que o patrimônio dele é composto por um único título. Pode acontecer isso, professor? Gente, é pouco provável, mas é conceitual, tá? Então, digamos que a LTN é o que do fundo, gente? É o patrimônio, tá bom? Então, a gente tem aqui 10 milhões, só que ele fala o seguinte, o vencimento desse título é 350 dias úteis, né? E ele dá a taxa, que aí talvez aqui que possa confundir vocês, de 10% ao ano. Então, aqui o que a gente vai achar, o cálculo da LTN, eu vou achar aqui o valor presente, certo? E como é que eu vou achar o valor presente? Eu vou pegar lá o valor do 10 milhões, certo? E fazer o desconto da taxa, né? Que a taxa é quanto? 10% ao ano. Aí aqui que o bicho pega, tá bom? Eu tenho que fazer a taxa equivalente. Ou seja, aqui para a gente calcular, né? A gente vai fazer lá eu vou fazer o passo a passo, tá, na HP, mas eu vou fazer o 1,10, entendo isso aqui como elevado, certo? A taxa para o período que eu quero, dividido pelo período que eu tenho, né? Aí é o que eu não posso esquecer que eu estou na base de 252 dias úteis. Por quê? Ele me dá ali o vencimento em 350 dias úteis. Achando o valor presente, gente, a gente resolve a questão. Porque aqui eu vou achar o patrimônio no valor presente. Aí, achando esse patrimônio no dia, eu consigo, pela quantidade de cotas que o fundo tem no dia, dividindo esse patrimônio pela quantidade de cotas, eu acho o valor unitário da cota, que é o que ele pede, né? Qual o valor da cota nesse dia? Quando ele coloca desconsidera as despesas, é porque ele não quer acrescentar mais nada de despesas, a não ser esse desconto de taxa, tá? Então, não falou de taxa de administração, não falou aqui de, sei lá, despesa com auditoria, qualquer tipo de despesa a gente não usa. Vocês vão ver que tem outra questão que a gente vai usar isso, tá bom? Então, vamos fazer, tá? Eu vou pedir aqui, eu vou alternar a tela para a gente vir para HP. Eu ainda não peguei o jeito de colocar HP e a questão, certo? Mas aqui dá para a gente pegar as informações. Tarará. Vamos lá, vocês vão me dizendo aí as informações, certo? Que fica mais fácil. Tá todo mundo visualizando HP? Tá na tela HP aí, né, gente? Na tela. Tá sim. Tá Beleza. Então vamos lá.
Lembra, né? Sempre fazer a limpeza aqui, F-FIM, F-REG, deixa limpinho, né? Tem um conselho lá colocar, né, em mês, dia, ano aqui, tudo mais, só que aqui às vezes no emulador não pega, né? Então, ou seja, eu gosto de colocar todas as casas decimais até finalizar, certo? Ou seja, de repente a gente vai precisar fazer um arredondamento e aí a gente vai do maior para o menor, é mais fácil do que você começar com 2 casas decimais e dar um erro. Primeira coisa que eu aconselho vocês fazerem é a taxa equivalente. Eu vou no passo a passo, tá bom, gente? Quem quiser lá e colocar 1,10 direto, não tem problema, certo? Mas eu vou lá, ó. Coloco a taxa que a gente tem, é 10% ao ano, não é isso? Então, 10, enter, 100, divide, ok? Eu estou fazendo a minha taxa equivalente. 1 mais, aí aqui, ó, quem quiser jogar 1,10 direto, ah, professor, porque eu sei que acrescentando 1, né, em decimal lá no 0,10 vai ser 1,10. Legal, não tem problema, tá? Estou fazendo passo a passo aqui para todo mundo acompanhar. Então, beleza, né? Tenho aqui 1,10. Essa taxa está ao ano. Aí eu vou lá, período que eu quero, certo? Que é 350, com a base de 252, que é o que eu tenho. Eu divido aqui, tá? Acompanharam? 350, enter, né? 252, divide, e aqui eu vou elevar, tá bom? Então, já achei a minha taxa equivalente, que é quanto? 1 menos 100 vezes, e aí eu tenho a taxa de 14, vou até anotar aqui, porque a gente vai usar ela, 14, 15, 3, 6, 6. Vamos usar aqui 5 casas decimais para tentar achar o valor certinho, né? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Taxa equivalente? Professor, gostei da programação que Eduardo fez. Ou eu faço no papel. Tem gente que faz no papel, tá? Não tem problema não. Eu gosto de fazer o passo a passo, vai que desprograma na hora e também é um confere aqui legal para a gente fazer, tá bom? Então, 14,15366, né, ao período. Vocês vão se deparar muito na CEA, com várias casas decimais, talvez 4 ou 3 na CEA. E na CFP, gente, é um bicho-papão. Às vezes é 6 casas decimais que a gente tem que usar, principalmente em fundos, porque é a realidade, né? A gente usa muito fração depois os dígitos depois da vírgula. Então, é uma fração gigantesca, tá bom? Então, vamos lá. Aí aqui eu tenho essa informação, né? Vou dar uma limpeza aqui. Vou colocar, quanto é que a gente tem lá para achar o valor presente, né? Primeiro eu tenho aqui o título, 10 milhões, tá bom? Então vamos lá. Vamos tirar aqui o change, essa tela aqui, CHS, né? É de troca de sinal. Change, agora o inglês fugiu pra caramba, signal. Então, Change signal. Change signal, é a tela de troca de sinal, né? A tecla de troca de sinal, tá bom? Então assim, quando você vai para o fluxo, você sabe que tem um fluxo que ele vai ser negativo, né? Então, se eu vou trazer a valor presente, o meu valor futuro ele vai ser negativo. Porque a gente não vai ter nenhum PMT aqui, ou seja, eu só vou pegar o valor futuro e trazer a valor presente, descontando quanto de taxa. Aqui eu já troquei o sinal, né? Faltou colocar. Deixa eu ver se deixa eu voltar aqui, porque falta colocar o. Não sei se eu coloquei o FV. Então, vamos lá. Ok? Então, coloquei, troquei o sinal, coloquei FV, e aí vamos para a taxa, né? 14,15366. Essa aqui é a minha taxa, né? Vou lá e clico no I, ok? E o período, gente? 1, né? Tudo bem o período 1? Porque eu já calculei a taxa para o período. Período de 350 dias úteis. Professor, eu calculei a taxa ao dia, fiz a equivalência de 10% ao ano ao dia, e calculei aqui o período de 350. Pode? Pode, sem problema nenhum, tá? Só que como eu já calculei a taxa fechada ao período, eu já coloquei lá o período 1, certo? Então, já coloquei o N. E aí, aqui, o que eu acho? 8.760.122.10. Saí dando pulo de alegria na prova, porque quando eu olhei a danada lá... Espera aí, que essa não é a tela. Cadê? Quando eu olhei a danada da questão lá, está na alternativa A. 8.760.122. Marquei e saí da prova com a certeza absoluta que eu acertei essa questão. Mas está certo, gente? Não, né? Eu tenho que dividir aqui, ó, eu quero o valor da cota, eu tenho que dividir aqui pela quantidade
de cotas presente no fundo. Então, vamos lá voltar para HP. Eu vou lá, né? Achei esse resultado. Divido por 1 milhão, né? Então tá aqui, ó. 1 milhão, divide. E agora tem o certo valor da cota. R$ 8,76, que está na alternativa de letra D. Tá bom? Deu certinho aqui, porque a gente fez usou 5 casas decimais. E aí, exatamente, ele tem 6 casas decimais e bateu certinho, né? Então, eu usei aqui a taxa 5 casas decimais, mas o visor da HP estava lá com todas as casas decimais. Então, gente, isso aqui é valor de cota. Se é valor de cota, tem que dividir meu patrimônio. Se tornou o título a valor descontado, né? Os 10 milhões. Ah, professor, o valor de face de um título é R$ 1.000, é R$ 1 milhão. Gente, aqui é o dado que a questão me dá. Então, não vamos discutir, entrar aqui, aprofundar. Não, mas está errada a formulação. Não, ele falou que o dado, a LTN, valor de face é 10 milhões, eu trago ele a valor presente. Dá quanto? 8.760.122. Só que aí eu não marco a alternativa A, eu vou marcar a alternativa D porque ele quer a quantidade, na verdade, o valor de cota daquele dia. E aí, obviamente, eu vou dividir pela quantidade de cotas disponíveis naquele dia, que aí a questão vai me dar essa informação, ok? Então, fiquem atentos, isso é cara de prova. Eu digo, é o erro do visor da HP, né? A gente não entendeu o conceito, faz a questão ali rapidinho, apareceu o visor, tá na alternativa aquele número, você vai marcar, e vai aparecer na alternativa, e tomem cuidado se não aparecer na letra A, tá? Eu brinco com a letra A, mas é que é a primeira que a gente olha, então a tendência de induzir a gente ao erro é muito grande. Alguma dúvida aqui? Paulinho, eu fiz essa questão e preferi usar ela por fórmula, tá? Até para a programação, né? Não foi a programação, né? Foi o sistema de capitalização e capitalização, tá? E foi mais rápido, né? Bem mais rápido. Você pega ali 1,10, descapitaliza para o dia útil, eleva ao dia útil, né? Já pega o valor de face, faz o deságio, já acha o valor e depois divide para a quantidade de cota, né? Show, perfeito, perfeito. É como eu digo, tá? Vai ter aqui diversas formas de a gente fazer, tem formas mais rápidas, formas mais demoradas, mas assim, da forma como você sabe fazer, pegou o conceito aqui, o principal ponto não é a matemática, né? É o conceitual, porque a matemática achar que talvez o valor presente do título, talvez a grande maioria acerte, né? E aí achou, marcou a letra A. Mas às vezes escorregar nessa casquinha de banana de que você tem que achar o valor unitário da cota, né? E só pelo conceito lá do fundo, a gente vai pegar e entender que essa LTN, né, a descontada com deságio, como você mencionou aí, porque é um título descontado, a gente vai ter ali ele como patrimônio, né? Então, a forma do cálculo, né, gente, programação, fórmula, enfim, não importa, o resultado vai ser o mesmo, vai ser letra D, tá bom? O mais importante aqui, eu gosto do passo a passo, principalmente em taxa equivalente, né? Porque para entender o conceito da fórmula, né, em si, que a gente está ali aplicando na HP12C, ok? Alguém fez de uma maneira diferente, minha, do que a do João? Ô, Paulo, a minha internet caiu aqui na hora que você estava... Eu fiz a equivalência, acompanhei a equivalência, mas não acompanhei a outra que minha internet caiu. Quando você o desconto, Daniel? O desconto, isso. Pronto, aqui, ó. Quer você fazer rapidinho, só para eu pegar aí? Tem. Vamos pegar. A gente pega ali os 10 milhões, certo? Aí a gente vai trocar o sinal, porque aqui é um fluxo de caixa, né? Então, eu vou pegar aquele fluxo lá, tanto faz, né? Eu poderia inverter o PV, mas aqui no caso eu vou escolher um. Então, o valor futuro, vou pegar a taxa que a gente achou, a taxa equivalente você pegou, né? Peguei. 14,1. Por isso que eu não gosto de emulador. 153,66, certo? E o período é 1 aqui, diferente do que o João fez, né, João? Porque você colocou ao dia, não foi, João? Oi, Paulo. Oi? Você colocou ao dia, não foi a taxa? Então, exatamente, né? Pronto, aí, ó, o João colocou ao dia, quando ele colocou o N dele era 350, né? No nosso caso aqui, se a gente fez a 14,15, né, 366, que foi ao período, aí a gente usou o N1. Então, isso é importante saber, né? Se o João trouxe a taxa ao dia, ele vai usar como referência os 350, né? E aí ele acha o PV da mesma forma, tá? Que é o que a gente vai achar aqui, ó. 8.760.122.10, certo? Aqui vai estar na letra A, mas a gente precisa dividir pela quantidade de cotas, né? Que ele diz lá na primeira parte da questão, 1 milhão.
Então, dividir, aí acho o valor unitário da cota, né? 8,760,122. Ou seja, o que está exatamente aqui na letra... Cadê? Como foi? Deixa eu dar um stop aqui e voltar. Agora vai. Está na letra D de dado. Ok, gente? Então, assim, ó, eu fiz de uma forma, o João fez de outra, tenho certeza que pode ter outras pessoas fazendo de outra forma, mas o mais importante é a gente ter esse entendimento, né? Que tem que chegar no mesmo resultado, tá bom? A capitalização composta, por isso que a taxa é equivalente, né? A gente não vai alterar. O período ele vai mudar para o cálculo, mas no final das contas o resultado vai ser o mesmo. O legal dessa questão, né, Paulinho, que ela é muito complexa, né? Você tem aí, né? Deságio, né, que envolve fluxo de caixa. Você tem taxa equivalente, né, que aí é matemática financeira pura, né? E você tem o cálculo de cota. Em uma só. Exatamente, conceito de fundo. Perfeito. Isso aqui é bem comum, tá? Eu nunca vi assim nesse formato. Essa é uma questão, inclusive, da CFP, que, inclusive, eu achei ela muito fácil. Por que eu achei ela fácil? Porque nas alternativas você conseguia eliminar. Porque ele colocava lá, né? Aí vai ser fácil para quem entende a parte principal, talvez o conceito de fundos, que seria o quê? Você achar o valor do patrimônio e dividir pela quantidade de cotas. Então, ele estava lá na alternativa A, 8 milhões, 7... Ele pedia patrimônio e pedia o valor da cota. Então, pedia esses dois dados, a gente tendo ali uma divisão de 1 milhão, vai ficar fácil, né? Porque 8,760,122 dividido por 1 milhão vai dar um resultado, né, muito próximo. Aí você vai mudar a vírgula de lugar. E no caso das alternativas seguintes, era diferente. O valor do PU, um exemplo, seria lá 9 milhões e 72 e o preço da cota ficava R$8 e alguma coisa. Então, como tinha uma diferença, uma discrepância entre o valor do patrimônio e o valor da cota, já você, com um conceito, né, de fundos, você conseguiria eliminar. Eu peguei e mexi aqui nela e deixei desse formato as alternativas, porque eu acho que fica com nível para a gente extrair justamente o que você falou, né? Tem 3 assuntos aí super importantes que a gente vai usar na prova. Foi bacana, só para fechar, e aí como reforço, né? É que você desmembrou o enunciado da pergunta, né? Cara, eu adoro fazer isso. Eu adoro fazer isso, João, porque assim, tem papelzinho lá. Tem papelzinho lá na prova. Então, eu gosto de fazer isso porque você vai pegando as informações para o cálculo, né? E aí é importante você ir destacando o conceito. Eu gosto de fazer isso. As questões que você já vê, ela desmembrada, você resolve com certeza muito mais fácil do que uma questão contextualizada. Atrapalha, né? Ela... É a pegadinha, né? Exatamente. Atrapalha e vai ter as pegadinhas no meio do contexto. Bacana. Ok, gente, vamos lá. Essa é uma questão bem legal, tá, gente? Acho questão que como o João pontuou aí, né, envolve 3 assuntos importantes para a prova. E é importante aí, como eu falei, né, talvez o básico, mas que não seria o mais fácil, né? O básico de cálculo ali daquela questão seria calcular a taxa equivalente, né, e calcular valor presente. Mas não quer dizer que é fácil. Mas para vocês entenderem por que eu falo que seria o mínimo que a gente precisaria saber de matemática financeira para resolver as questões aí, né, com o contexto do assunto. Então vamos lá, para a questão 4. Um fundo multimercado passa por um desempenho ruim, rentabilidade negativa, né? Normal, pode acontecer. Março aí mostrou isso para boa parte da indústria. E não consegue manter uma consistência no resultado, né? Ao perceber isso, muitos investidores passam a resgatar seus recursos e direcionar para outros investimentos, né? Não estão contentes lá com a gestão e estão resgatando, né? Ou seja, o patrimônio está diminuindo. Os prestadores de serviços do fundo perdem receita. Aí quais são as receitas? Na taxa de administração apenas, não perde receita, pois a taxa de administração é fixa, nas taxas de administração e performance, ou somente na taxa de performance. E aí, o que é que vocês marcariam? Essa questãozinha é muito legal, gente. Muito legal mesmo, porque envolve custo, né? E envolve essa questão do conceito da cobrança, né? De taxa de administração, principalmente. Essa aí eu errei, mas é porque foi uma pegadinha também. Eu não... Na de administração, né, Paulo? Porque se eu altero o valor do patrimônio do fundo, então, logicamente, vai mexer na taxa de administração, né? Esse foi meu pensamento, João. Esse foi meu na pensamento. taxa de administração e performance, na realidade. Na performance, até porque a rentabilidade foi negativa, né? Ele já perde aí.
Perfeito, perfeito. Primeiro assim, vou dizer as coisas que eu acredito que pode confundir, tá? Primeiro, quando você lê a alternativa B, né, ele fala taxa é fixa. Aí você fica na dúvida, poxa, será que por a taxa ser fixa ele perde? Você perde, né? Você pensa o seguinte, você tem 1% em cima de 1 bilhão de patrimônio. E você vai ter 1% em cima de 500 milhões, né? Ou seja, você está perdendo a sua receita, né, monetária. A taxa continua fixa, mas em cima de um patrimônio menor, tá? E quando ele disse que o fundo está tendo desempenho ruim, ou seja, uma rentabilidade negativa, consequentemente não tem como ter um benchmark negativo, né, para ele estar ganhando alguma coisa. Então, vamos lembrar, a cobrança de taxa de performance é por resultado, um resultado que seja superior ao benchmark. Consequentemente, gente, vamos pensar assim, um resultado que a gente vai colocar ali uma performance mínima de resultado aceitável, não uma cota negativa, uma rentabilidade negativa, não vai ter cobrança de taxa de performance. Ah, professor, mas o benchmark é o Ibovespa teve um resultado ruim, né? Gente, não tem cobrança de taxa de performance de rentabilidade negativa, tá bom? Então, só positiva. E aí o conceito da cobrança aqui de taxa de administração, por ser fixa, mas em cima de um patrimônio, e a performance, né, por também ser uma taxa que vai ser por resultado, e ele fala que o fundo está com desempenho ruim, a gente vai perder, nós prestadores de serviço, vai perder a receita, e a receita, gente, vamos ler o seguinte, né? O que ele é remunerado para prestar esse serviço. Taxa de administração é uma forma de receita para os prestadores de serviço e a taxa de performance também. Então, ele vai perder nas duas pontas. A de performance talvez ficasse mais claro pelo resultado negativo, certo? E a gente tem um parâmetro mínimo para cobrança. Tudo bem, superar o benchmark negativo, eu posso superar, não posso, professor? Pode, mas não faz sentido nenhum manter um nível de cobrança de taxa de performance para um resultado negativo, tá bom? E a taxa de administração continua sendo cobrada, né, mesmo com o resultado negativo, porém, sobre um patrimônio menor. Por ser sobre um patrimônio menor, consequentemente, ele está perdendo a receita. Então, a resposta certa aqui é letra C, tá? Nas taxas de administração e performance. Oi. Só uma dúvida, com relação a essa taxa de performance no desempenho negativo, ficou bem claro, né? Tá. Mas uma dúvida, se caso tivesse, fosse um resultado positivo, mas por outro motivo qualquer, tivesse diminuído a quantidade de cotistas, ele também perderia taxa de performance pela menor quantidade de cotas, ou não? Também seria, tá entendendo? Nesse caso está claro porque é negativo, o resultado negativo não vai ter cobrança de taxa de performance, beleza. Mas se o resultado fosse positivo, mesmo assim, alguns cotistas por outros motivos viessem a resgatar, ele também deixaria de ganhar das performances porque teriam menos cotas, né? A gente poderia aprofundar um pouquinho mais esse detalhe de cobrança na parte de tributação, tá? Não é para ser, mas eu acho que a tua pergunta é super pertinente pelo conceito de cobrança da taxa. A taxa de performance, a gente cobra ela sobre o que excedeu o benchmark, mas tem uma referência que você sempre vai olhar a última cobrança, tá? Então, por exemplo, você olha a última cobrança, né? Se você teve um resultado superior ao benchmark, mas a tua cota daquele dia que seria cobrada a taxa de performance estiver menor do que a da última cobrança, não pode cobrar a taxa de performance, tá? Deixa eu só tentar exemplificar para vocês. Chegou lá num período lá, sei lá, o período de cobrança era fevereiro, certo? Aí cobrou lá numa taxa de performance, a cota valia 1, tá bom? Aí oscilou tudo, o resultado continuou positivo, importante, mas quando a gente vai olhar a cota para a próxima cobrança, 6 meses depois, né? A gente olha a cobrança para a outra janela para a próxima cobrança, você percebe, não, o fundo teve um resultado superior ao benchmark, mas devido às oscilações, o preço da cota, naquele momento da cobrança, está inferior à cota do último período de cobrança. Então, aí, nesse caso, mesmo tendo um resultado superior ao benchmark, não cobraria. Isso entra no nível de detalhe, quando você joga na CFP, né, um fluxo lá, um quadrozinho, para você analisar as datas de cobrança, ele coloca o valor da cota, coloca a performance do fundo e a performance do benchmark, tá bom? Mas é importante entender o seguinte, o que é que a gente leva para a sério? A cobrança, nesse exemplo que você está dando, é óbvio que a gente teria que ver essa referência da última data de cobrança, mas a quantidade de cotas num fundo aberto não influenciaria, certo? Porque o fluxo de entrada e saída do cotista ele é constante, tá bom? E tem, além disso, né, o provisionamento para a quantidade de cotas, o provisionamento do IR, no caso da grande maioria dos fundos, semestral, que ele reduz a quantidade de cotas também. O que não pode mexer é no valor da cota. E aí o valor da cota ele é a referência justamente para o parâmetro de cobrança, que seria aquele conceito lá da linha d'água, tá bom? Então, não necessariamente diminuir a quantidade de cotistas, seria teria que somar os fatores, né? Seria um ponto ali para deixar de cobrar a taxa de performance, tá bom? Porque no fundo aberto,
oscila muito a quantidade de cotistas. Muito Entendi. mesmo. Mas Tá a bom? pergunta era mais no sentido dele perder receita, né? Ele poderia perder receita, mesmo cobrando uma taxa de performance, como a quantidade do valor do PL era menor, Ah, pode a taxa, perder, pode entendeu? perder. No Pode, sentido pode do prestador perder. de serviço perder. Mas eu Com certeza. entendi a resposta no sentido amplo, né? Principal. Teria que É. estar com um valor de cota maior do que o período anterior em que foi cobrado. Isso, Maior do que perfeito. R$1 do exemplo, né? Pelo menos ali acima de R$1 o valor da cota de referência, que seria a última cobrança. Mas perfeito. Ah, Nesse ô, caso aí Paulo, ficou mais com cara de não possibilidade de cobrança, porque no caso ele perderia. Na verdade, ele nem cobrar, né? De repente diminuir, porque é um percentual também, mas diminuir em cima Sim. da performance que foi consequentemente menor. Oi, quer falar? Ô, Paulo, nesse caso aí faria mais sentido se fosse a taxa de administração, né? À medida que os Também. cotistas estão saindo, ele perderia na taxa de administração. A E taxa de administração ela fica mais fácil de olhar, porque assim, diminuir o patrimônio do fundo, independente, porque assim, quantidade de cotistas, gente, depende, tá? Você pode diminuir a sua quantidade de cotas que você tem e você continua cotista no fundo. Então, o que vai diminuir lá, talvez é mais próximo do que ele falou, a quantidade de cotas, porque os cotistas estão vendendo a sua participação, né? Ou zerando, ou tirando a participação. Então, quantidade de cotistas, ali é uma mera referência, tá bom? Então, para a cobrança ali, óbvio, diminuir a quantidade de cotistas, diminuir a quantidade de cotas, sim, vai diminuir o patrimônio. O ponto principal é diminuir o patrimônio do fundo. E aí, consequentemente, o percentual de cobrança é sobre um patrimônio menor, né? E aí, consequentemente, ele vai perder receita. Uma outra observação, essa questão do fundo, que ele fala, a questão fala, um fundo multimercado. Perfeito. Por isso, taxa de performance, né? Porque, vamos supor, se ele usasse um fundo DI, eu estou explorando mais a questão, tá entendendo? Para poder a gente pensar mais. Se ele botasse um fundo de renda fixa, então não fazia sentido a taxa de performance, né? Se for um fundo passivo, né, não faz sentido teria que ter na alternativa aqui, né? Não há cobrança de taxa de performance em fundo passivo, tá? Porque fundo Não, ele passivo nunca perderia vai superar o receita benchmark. apenas na taxa de administração. Sim, mas quando ele fala aqui, né, e pode especificar um exemplo, dizer que um fundo tem a cobrança, alguma coisa do tipo, a gente vai depender. Dá para formatar diversas questões, tá? Porque ele pode dizer no enunciado que é um fundo que pode ter cobrança de taxa de performance, e aí na alternativa ele elimina essa possibilidade, ou nesse formato, né, dizer que é um fundo de renda fixa e dizer, mas aí ficaria mais claro mesmo se ele especificasse, tá? Porque eu poderia questionar aqui a questão e falar, poxa, beleza, você disse que é um fundo de renda fixa, mas disse se é para investidor qualificado, se é um fundo exclusivo, né? Aí ficaria muito vago. Então, eu teria que especificar mesmo que tipo de fundo, pela classificação CVM, e talvez são as alternativas que vai me dar a resposta, óbvio, né? Parece um negócio óbvio, mas eu digo assim, no sentido do conceito, né? Porque aí, por exemplo, se não tiver nenhuma alternativa falando que não pode haver cobrança de taxa de performance num fundo de renda fixa, eu vou subentender que para aquele fundo pode cobrar taxa de performance, tá bom? Então, vai depender da formatação, mas perfeito, bom ponto, principalmente na parte que fala, né, de fundo passivo, não cobrar a taxa de performance, que ele não vai superar o benchmark, gente, não tem como, tá bom? Paulo, é meio. Paulo, Oi. Nessa questão eu errei. Só que o que acontece? O que foi que eu levei em conta? Nos fundos multimercados, eles podem cobrar taxa de performance. Não diz que todos cobram taxa de performance. Então, eu imaginei que se fosse... E como ele estava negativo também, eles não iam receber taxa de performance de qualquer maneira. Então, eu imaginei que se eu fosse colocar a taxa de performance, eu estaria colocando que aquele fundo tem a taxa de performance, mas no anunciado ele não fala nada, se ele é ativo, se ele é passivo. Meire, você tocou num ponto que eu gosto muito de falar, tá? É assim, não tenta puxar informação que ele não tá te dando. Então é o seguinte, se ele não falou ali específico, né, qual é o fundo multimercado... Não, mas eu falo isso, mas é sério mesmo, é uma das coisas que mais dificulta na hora da prova. Você tentar buscar... Não, é normal. E isso é legal porque mostra que você está no nível de aprofundamento do assunto, tá? Isso não é ruim, mas para a prova atrapalha muito. Então, assim, ficar nessa ideia de, poxa, cobra, esse fundo pode ou não pode cobrar? Esquece, tá? Se está lá na alternativa, a gente vai subentender que é um multimercado e que há a possibilidade dele cobrar, né? E aí, obviamente, a gente marca. Mas é uma casquinha de banana pesada essa. Se você entrar no nível de aprofundamento, você vai dizer, você quer que coloque lá se é um fundo que pode cobrar ou não, né? Então, ou seja, e aí tem que estar no regulamento, né? Tem todo aquele processo ali por trás. Mas toma cuidado nesse ponto, né? E aí vai mata pau na regra geral. A gente vai ver muito isso, eu vou forçar isso muito em vocês em previdência. Vocês vão perceber que em previdência isso atrapalha pra caramba, tá bom? Então vamos lá.
Eu vou pedir para seguir, tá? Eu vou deixar o seguinte, eu vou tentar estabelecer aqui pelo menos duas, dependendo das dúvidas, duas dúvidas no máximo por questão, porque senão a gente não consegue terminar, né? Eu acho que o assunto é bem legal mesmo, só que eu estou preocupado com o tempo que a gente tem que começar a Previdência hoje, tá bom? E amanhã, se a gente terminar a Previdência rápida, a gente vai fazer umas 10, 15 questões de Previdência. Sobrou tempo para a gente finalizar, aí a gente pode discutir tudo que vocês tiverem de dúvida sem problema nenhum. Então, só para a gente adotar uma dinâmica aqui, que a gente ainda está na questão 5 e já são quase 8 horas. Então, tem mais 11 questões aqui para a gente resolver, tá bom? Vamos lá, gente. Ó, essa é outra questão que eu gosto muito, e até como o João mencionou, né, aqui, ó, eu gosto de estruturar a questão, pegando as informações que ela me dá aqui, ó. O fundo tem um patrimônio de quanto? Né? Vamos colocar aqui, ó, PL do fundo. Patrimônio do fundo. Quanto é? 1 milhão, né? Se essa questão tivesse... Resolveu? Custa R$100, eu responderia ela. É o quê? Se essa questão tivesse uma resposta de R$100, eu já responderia ela, porque dividia o patrimônio líquido pela quantidade. Perfeito, boa ponto, né? Pela quantidade de cotas ali, você já matava. Ó, então, patrimônio, 1 milhão. E aí ele diz aqui, valorizou quanto? Vocês vão perceber como vai ficar mais visual, ó. 6, deixa eu puxar um pouquinho para cá. R$6.000, ó, foi a rentabilidade na variação de um dia para o outro, né? Considerando que o fundo tem 8.000 cotistas e taxa de administração de 2%. Essa informação aqui de 8.000 cotistas serve de quê? De nada. De nada. Serve para atrapalhar a gente, né? Mas fique atento. Quando ele vai pedir aqui a quantidade de cota, a gente vai, o valor da cota, né? A gente vai calcular o valor da cota. Então a gente vai se preocupar ali com a quantidade de cotas que o fundo possui, né? Quantos mil cotistas tem, não importa para a gente, tá bom? Que foi até o que a gente discutiu na questão anterior. Então, taxa de administração, 2%. Cadê? 2% ao ano. Opa, que é isso? $2 ao ano. Só que aqui, gente, é o detalhe, né? Preciso fazer a equivalência, tá? Então, aqui a equivalência, salvo engano, a gente vai fazer essa equivalência, mas é 0,07885% ao dia. Porque esse cálculo, ele é diário, né, gente? Então, eu vou ter que saber que eu vou calcular a taxa de administração ao dia, certo? Então, legal. Só estender aqui, porque aí fica tudo na mesma linha. Ok? Então, vamos lá. Que outras informações eu tenho? Ah, despesas, auditoria externa. Então, vamos lá. Despesas, que eu vou subtrair aqui também. Estou fazendo... a estruturação aqui dessa questão, eu estou fazendo exatamente naquele esquemazinho central, né? Que a gente faz para achar o valor da cota. Então, despesas, 330. Ah, professor, escreve aí que tipo de despesa é. Não, escrevo não. Aqui é só preciso saber o valor. Ó. 330 e R$500. Certo? Então, eu tenho 830 aqui de despesas. Então, aqui o que eu quero é a quantidade de cotas para finalizar. Cadê? Quantidade de cotas. Quantas? 10.000, né? E não 8.000 cotistas. Não importa para mim esses 8.000 cotistas. Ok. Então, vou pegar aqui, ó, essas informações. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para ficar mais fácil. Peguei todas as informações que eu preciso e vou jogar lá na nossa HP. Deixa eu ver se aqui... Oi? Toda a questão de investimentos, eu sempre considero dias úteis, né? Porque aí não fala de dias úteis, mas para calcular dias úteis. Né? Perfeito, tá? Se ele der assim, não der o período específico, falar 2% ao ano, quando na hora que for calcular, você pode até usar dias corridos, né? Mas o ideal é você manter na base de dias úteis, até porque fundo de investimento, toda a rentabilidade, patrimônio, tudo é em dias úteis. A gente não tem dias corridos, certo? Então, vou deixar aqui, ó, as informações bonitinhas aqui pra gente, né? Que a gente vai usar. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Não, se diminuir, aí ele some. Mas dá pra gente fazer aqui e pegar o visor. Qualquer coisa eu puxo pro lado. Então, vamos lá. Informações. Quanto foi de variação aqui do patrimônio, né? Ah, não dá para ficar, ó.
Dá, ficou. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 1.006.000 para achar... Ah, vamos fazer a taxa equivalente primeiro, certo? Então, vamos lá, ó. Taxa equivalente. Meu passo a passo, viu? Quem quiser pela programação, tranquilo, ó. 100, divide, 1 mais. Professor, eu boto 102 já. Tranquilo, não tem problema. E aí a gente vai lá, né? O que eu quero dividido pelo que eu tenho. 252 dias úteis. Divide. Elevou, ó. O que é que eu tenho aqui, ó? 1 menos. Tem que multiplicar por 100. 0,007858494, para ser mais preciso, né? Eu arredondei para 5, né? 0. Eu já fiz tanto essa questão que eu tenho decorado essa taxa equivalente ao dia, tá? 494. Ok? Vamos usar todas as casas decimais. Aí tem um erro comum aqui. Porque achar o patrimônio do fundo no dia é tranquilo, né? Vou pegar 1 milhão e somar lá aos 6.000. Né? Então, vamos lá. 1 milhão. Aí aqui dá para fazer direto, tá, gente? 1.006.000, né? Então aqui, ó. 1.006.000 é meu patrimônio. Por quê? É o patrimônio do dia mais a variação, né? A variação foi de R$6.000, 1.006.000. Aí o erro comum aqui, muita gente, é pegar e diminuir já as despesas gerais, que está em reais, né? Gente, percentual aqui, ó. Isso é matemática básica, né? De colegial. Sempre o percentual, ele tem preferência aqui na subtração, tá bom? Então, vou primeiro achar o percentual. 0,00. Percentual de quê? Da taxa de administração ao dia, né? 7,858,494. 494. Percentual, achei quanto é que vale a taxa de administração ao dia, né? O administrador está ganhando aqui R$79 por dia. Aí eu vou ter que subtrair, tá bom? Fiz o percentual, vou lá em menos, ó. Quanto é que eu tenho? Patrimônio líquido de taxa de administração. 1.005.920,94, certo? Aí a gente vai lá, ó, 330. Professor, já subtraí por 830. Tem problema não, você já somou lá 330 com 500. Vamos fazer o passo a passo, ó. 330 menos 500 menos. O que eu achei aqui? Meu patrimônio líquido de despesas e taxa de administração. E quando eu acho, eu não vou dividir por quantidade de cotistas, né? Aqueles 8.000. Eu vou dividir aqui por 10.000 cotas. Ou seja, qual o valor da cota? 100.509, né? Vamos arredondar aqui. Quantas casas decimais estão lá? Quem consegue me ajudar? Na resposta, 5, é? Acho que é 5, né? Ou são 4? Acho que é 6. 6. São 6? Pronto. Sim. Arredondou aqui as casas decimais. Aí vamos lá para a resposta, ó. Aí ele botou duas bem pertinho, tá vendo? Ó. Tem duas bem pertinho, né? Que bonito, né? Só para atrapalhar. Por isso que a gente precisa usar todas as casas decimais. Resposta certa está na letra C. C de CEA, né? C de certificado. Então, ok, gente? Viram que é uma questão contextualizada, que se a gente extrai informações naquele formato, lembra que eu falei, aquele esquema vai ajudar vocês para responder várias questões de fundos. Então, se tiver aquele esquema na cabeça, estrutura daquela forma, super tranquilo. Oi. Cota do fundo É o seguinte, o enunciado, assim, quando eu falei que se tivesse uma resposta R$100, eu já responderia, porque o enunciado de patrimônio líquido não é errado, não seria patrimônio... Não. Bom ponto, tá, James? Tanto faz. Isso é questão contábil, pode aparecer tanto patrimônio como patrimônio líquido, tá? Então, não cai nesse erro. Até nas alternativas, pode cair assim, ó, conceito de taxa de administração cobrada sobre o patrimônio ou pode aparecer patrimônio líquido. Aí você pode ficar na dúvida, né? Poxa, patrimônio líquido não já é descontado da taxa de administração? Então é comum aparecer ou patrimônio ou patrimônio líquido, tá? Não cai nessa pegadinha. O que eu já vi, eu discuto muito, né, sobre isso, porque eu concordo com você. Para mim, patrimônio líquido já é livre de despesas, né? E taxa de administração é uma despesa. Então, o conceito aqui de cobrança, e até porque a gente pegaria a variação, né? A gente poderia dizer assim, beleza, é o patrimônio líquido, mas quando eu somo a valorização, ele já se torna bruto novamente, e aí pego de um dia para o outro e vou cobrar essa taxa de administração e as despesas. Mas não vai nessa linha, tá? Porque pode aparecer patrimônio, como pode aparecer patrimônio líquido. João ia falar alguma coisa.
Não, eu ia falar que a pegadinha aí está na equivalência de taxa de novo, né? E Novamente. é a matemática básica de você usar sempre o percentual à frente do cálculo, né? Isso, é erro comum. Eu não sei nem se eu nunca fiz aqui se tem as alternativas. Eu acho que essa letra A aí, João, se eu não me engano, é dividindo pela quantidade de cotistas. Se eu não me engano. Depois a gente faz para ver. Mas vai ter alguma alternativa que vai ter o erro lá, vamos dizer assim, da gente, né? Ou dividir pela quantidade de cotistas, ou de repente jogar lá a subtração antes da potência, né? Do percentual, desculpa. Isso, exatamente. O resto é matemática básica, né? O resto é matemática básica e a estruturação lá do fundo, né? Mais uma vez, né? O fluxo que você montou é que matou a questão, né? Mata, cara. É muito bom. Façam dessa forma, vocês vão perceber. É muito mais simples, certo? Essa questão boa, viu? A gente sempre faz na sala. Na turma presencial, a gente às vezes faz essa questão, acho que umas 4 vezes, mais ou menos. E vou falar para vocês. A dificuldade é taxa equivalente. Maior do que o conceito de fundo, né? A dificuldade é trazer a taxa ao dia, lembrar que o cálculo ali é diário, e ele fala, né? Variação de um dia para o outro. Então, lembrou disso, é super tranquilo responder essa questão, porque o resto, né, como o João mesmo comentou, é matemática básica, tá? Lembrando, gente, esses cálculos, quando eu falo básico, eu não estou dizendo que é fácil. Não, o pessoal vai dizer assim, para o professor é muito fácil, né? Não, eu também sofro pra caramba com matemática básica, porque é coisa que a gente não calcula muito no dia a dia, na hora da prova dá para atrapalhar um pouquinho, tá bom? Então, o básico que eu falo não é fácil, né? É a base que a gente vai precisar usar na prova, tá bom? Questão 6. Aí, isso aqui tem um português que atrapalha um pouquinho, mas é uma questão que eu gosto também bastante. Alavancagem e marcação a mercado. São 2 fatores que afetam o valor da cota. Legal? São, né? A gente viu lá. Alavancar, você pode perder do patrimônio. Vai afetar o valor da cota? Pode afetar. Vai afetar, né? E marcação a mercado também, porque você vai ter uma variação para cima ou para baixo pela marcação a mercado e vai afetar o valor da cota. Aí aqui a leitura e o X da questão está exatamente aqui. A adoção de um e de outro causam, respectivamente, alavancagem e marcação a mercado na sua sequência, né? Em relação aos fundos que não adotam essas práticas, né? Tem muita gente que lê aqui e pensa que ele está querendo sobre os fundos que não adotam, mas não é isso. Ele quer saber o fundo que adota a marcação a mercado comparado com o que não adota. O que é que acontece? A referência de um em relação ao outro. Se a gente não tivesse esse aqui, né, em relação aos fundos que adotam essas práticas, a gente respondia tranquilamente. Mas é como se eu estivesse eliminando essa informação aqui, tá, gente? Não precisa nem ter essa informação. Eu quero saber o que acontece com os fundos que adotam essa prática, né, que seria a maioria dos fundos. Marcação a mercado e volatilidade, desculpa, e alavancagem, né? Na verdade, respectivamente, vamos respeitar aqui o conceito, né? Então, alavancagem e marcação a mercado, a adoção de um e de outro, respectivamente, causam o quê? Aumento ou diminuição de volatilidade? O que é que vocês acham? Quem marcou letra A? Letra A. Letra A, né? Por quê? Se eu adoto a alavancagem, consequentemente, eu vou ter um risco maior, consequentemente, eu trago volatilidade, certo? Se eu adoto a marcação a mercado, que é obrigatório, eu protejo os cotistas, e aí talvez a confusão, né, quando a gente pensa, é evitar a transferência de QEs entre os cotistas. Não tem volatilidade. Pega um fundo que tem uma NTNB 2040, né, na carteira e traz a valor presente. Quanto maior o prazo do título, maior a oscilação. Ou seja, maior a volatilidade. Lembrando que o conceito de volatilidade, gente, a gente vai ver muito no módulo 6, né, que depois de Previdência, a gente vai falar bastante sobre isso, tá bom? Então, resposta certa para alavancagem, aumento, certo? E para marcação ao mercado também, aumento de volatilidade. Talvez a pegadinha está aqui, né? Em relação aos fundos que não adotam, a gente pensar que seria diminuição, porque ele poderia estar falando os fundos que não adotam. Mas ainda é incerto a gente falar. Talvez na parte de marcação ao mercado não traria volatilidade, né? Ok? Uma questão contextual, né? Mas que é muito mais o erro de português ali, tá? Da interpretação do português e que poderia dificultar mais. Não sei se vocês tiveram essa dificuldade. Vamos lá, falar sobre cotas, né? Sobre a cessão de direitos das cotas de fundos de investimento
Pode-se afirmar que as cotas de um fundo, aí ele vai saber nas alternativas se é aberto ou fechado, tá bom? Então vamos lá, cota de fundo aberto, ela aumenta e diminui todo o tempo, porque está entrando e saindo cotista, né, o tempo todo, e aí, consequentemente, a gente sabe que ela não pode ser objeto de cessão ou transferência de titularidade, tá bom? Que isso é característico das cotas de um fundo fechado. Mas vamos olhar as alternativas. Ó, a cota de um fundo aberto pode ser transferidas mediante a termo de cessão e transferência assinado pelo cedente e pelo cessionário. Vamos olhar as outras. Aberto podem ser transferidas através de bolsa de valores ou entidade de balcão organizada em que as cotas do fundo sejam negociadas. E aberto não pode ser objeto de cessão ou transferência de titularidade, foi o que eu acabei de falar, salvo por decisão judicial, arbitral, execução de garantia, sucessão universal ou alguns outros casos, que é exatamente quando as cotas de um fundo aberto se assemelham às cotas de um fundo fechado, né? A alternativa D fala que a cota de um fundo fechado não pode ser objeto de cessão. Pelo contrário, ela obrigatoriamente é um objeto de cessão e transferência de titularidade. Então, a resposta certa, letra C, as cotas de um fundo aberto não são objeto de cessão, nem de transferência de titularidade, exceto nesses casos, né? E aí, geralmente, é um caso de decisão judicial. Ok? Tranquilo, né? Se tiver alguma dúvida, falem. Vamos para 8. Essas questões longas cansam, né? Cansa. E eu acho que cansa mais ainda, Valência, que essas que tem as sentenças aí. 1, 2, 3, 4, né? Aí eu gosto de fazer o riscozinho, tá? Tá certo, tá errado, para ficar mais fácil, né? Você chega na metade da prova, já não aguenta mais. E dica de chute, né? Eu não gosto dessas dicas, mas às vezes usa, né? Você viu que uma tá errada, essa você tem certeza que tá errada, já elimina as alternativas que tem ela, né? Então, já pode fazer também dessa forma. Mas o ideal é a gente ir tópico por tópico, ver o que é que tá certo, o que é que tá errado. Eu acho que é de propósito, professor. É, né? Fazer cansar de propósito. Ah, com certeza. Mas tempo de... Ó, o bom é que tempo de sobra a gente vai ter na prova. Isso aí pode ter certeza. Eu nunca vi um aluno reclamar disso. Não deu tempo de fazer a prova. Nunca vi. Juro a vocês, de verdade. A CFP é pesada. Agora a CE, a CPA 20, CPA 10 sobra tempo, tá? Que a Ambima não escute a gente, né? E continue deixando esse tempo disponível que a gente fica mais tranquilo. Agora, o que acontece é os alunos serem ansiosos, né? Querem terminar rápido. Aí, de fato, né, eu mesmo tenho que ter um controle muito grande da minha ansiedade para fazer uma prova e tentar fazer o mais calmo possível. Vamos lá, questão 8. Sobre fundos, considere as seguintes afirmativas. 1. Os fundos de ações deverão possuir no mínimo 51% da carteira em ações admitidas à negociação em mercado organizado. Falso, né? 67% no mínimo em ações, tá bom? Então, 1 já está errado, né? Elimina a C e a D de dado, né? Mas vamos lá. 2. Os fundos cambiais deverão possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, a variação de preços de moeda estrangeira ou a variação do cupom cambial. Linda leitura para um fundo cambial. Perfeito. É exatamente isso. E 3. Os fundos da dívida externa deverão aplicar, no mínimo, 90% do seu patrimônio líquido em títulos representativos da dívida externa de responsabilidade da União Federal, né? E, no máximo, 10% do seu patrimônio em outros títulos de crédito transacionados no mercado internacional. E aí? 3 está certa ou está errada? 1 está errada e 2 está certa, né? E aí, vai ser letra A ou letra B de bola? O que é que vocês marcaram? O segredinho da questão está aqui, ó. 90%, né? O que é o fundo de renda fixa da dívida externa? É um fundo que vai ter, no mínimo, 80% em títulos públicos federais da dívida externa. Então, tá toda bonitinha a questão, exceto o percentual, né? Então, você está dizendo aqui, no mínimo... Não, eu chutei. Aqui, como eu falei para vocês, tá, gente? Depois eu vou mandar lá a paginazinha, né, de fundos, que vai ter lá a classificação CVM, mas aqui não tem jeito, aqui tem que lembrar do percentual, tá? Então, renda fixa da dívida externa, o erro aqui está no percentual, é sacanagem, né? Exatamente o percentual. Podia dizer assim, títulos públicos da dívida interna, né? Aí ficaria talvez mais fácil, mas o percentual não tem jeito, aqui tem que memorizar, não tem o que fazer, tá? Então, estaria errada, resposta certa, letra
A. A de aprovação, né? Vamos embora. Então, o único erro ali é o percentual. Questão de verdadeiro ou falso. Quem odeia? Eu. Não gosto nem um pouco de questão de verdadeiro ou falso. Mas Costuma cair muito na prova, Paulo, questão de verdadeiro ou falso? Pouco. Cai mais na CFP, tá? Por incrível que pareça, cai pouco. Essa Mas daí aqui é legal. eu matei fácil, essa por analogia. É, né? E aqui tem um detalhe, tá? É bom que aqui é como se tivesse 6 questões em uma só. Por isso que eu gosto de manter essa questão, que a gente vai pegando, né, os assuntos de maneira individual. Vamos colocar aqui, ó. Eu gosto de fazer assim. Então, vamos lá. Um fundo de crédito privado é aquele que investe mais de 50% do patrimônio em títulos de renda fixa privado. Tem um detalhe aqui que muita gente confunde, tá? É verdadeiro isso aqui, mas tem muita gente que confunde achando que o fundo ele tem que ter no mínimo 50% em títulos privados. E não é isso, tá? O fundo que diz que ele é de crédito privado, ele tem que obrigatoriamente ter no nome, né? Ele vai ser um multimercado de crédito privado, por exemplo. E ele pode ter, em algum momento, mais do que 50% do patrimônio. Então, talvez, muita gente me questiona, professor, mas não é o mínimo 50%? Não. Fundo de crédito privado, primeiro, ele não é a classificação CVM, ele é uma classificação de risco de crédito, né? E aí vai ser adicional à classificação CVM. Então, quer dizer, um multimercado vai ter ali 50% ou mais de crédito privado ou não. Ele pode só ter no regulamento que ele quer ter em algum momento 50% de risco de crédito, tá bom? Então, por isso que está escrito aqui, né? Investe mais do que 50% do PL, não está escrito mínimo de 50%. Então, verdadeiro essa, certo? 2. Fundo referenciado pode investir no máximo 10% do seu patrimônio em ativos negociados no exterior. Tá certo ou tá errado, gente? Ah, não. Esse não pode, de jeito nenhum. Pode Falso, né? Na verdade, ele até pode ter, tá? Ele até pode ter, mas lembrando que até 20%, né? Porque ele entra na regrinha para o público geral. O que não pode ter de jeito nenhum é o fundo de renda fixa simples, né? Esse, de jeito nenhum, ele pode ter ativos negociados no exterior. Mas o percentual aqui, em um minuto a gente viu 10%, a gente viu ali 20% no máximo para o público geral. Sendo para investidor qualificado, 40%, né? Para investidor profissional, 100%, tá bom? Lembrando que tem uma ressalvinha chata, né, de investidor qualificado, que é quando o fundo dispuser no regulamento que ele vai manter, né, 67% da sua carteira aplicada no exterior. Ô Paulo. Oi. Desculpa aí. É porque, assim, eu errei essa, errei feio, porque eu botei logo a primeira como falsa. Como falsa? Tá. Porque, vê, quando ele fala fundo de crédito privado, na apostila ele também fala isso, né? Fala. Não, deixa para lá, eu errei feio mesmo. Talvez o erro aqui, Ana, pode ser essa ideia do mínimo 50%, não sei se foi isso, né? Porque é comum, tá? Esse erro é comum. Porque diferente assim, ele não é uma classificação CVM, ele é uma classificação adicional. Ele fala de risco de crédito. Lembra que a classificação CVM, ela fala de risco de mercado, né? Então, consequentemente, aqui o que pode confundir é o percentual mínimo de alocação. E a 2, o que às vezes acontece aqui é a gente pensar em percentual máximo, às vezes confunde, dá um nó, né? Porque você viu lá que o referenciado ele tem que ter 95% na estratégia, 80% com baixo risco de crédito, né? Ou seja, talvez é umas confusões que a gente tem que dar uma revisada, e aí nesse resuminho que eu vou mandar para vocês, vai ter lá classificação CVM, vai ter crédito privado, vai ter ativos no exterior, então vai ficar tudo numa página só para a gente revisar e ficar mais fácil, tá bom? Se disser que investe 50%, okay. Se tá certo, ele mais do que 50%. Se ele disser investe 50%, vamos lá, deixa eu só fechar o áudio aqui. Ele diz. 50% é 5, nota 5. E, Paulo, todas as opções ele tá como falso, ó, se você olhar. O que? Ó, ainda tem isso, né? Aí fica mais fácil, né? Tem que sabe como eu matei essa assim, Paulo? Eu digo, pô, ele não vai dar a questão na primeira. A primeira tem 3 verdadeiras e um falso. Eu digo, é verdadeira. Tem essas estratégias de olhar as alternativas. Você corta logo a segunda que tem falso. Aí eu digo, a segunda já é falsa, eu não vou nem ler. Boa. É estratégia de prova, ganhou tempo, aí eu tá? digo, a terceira é verdadeira. Pronto, aí já é pronto. Rafa, 6 verdadeiras, que o restante é falso, porque a 2 você já elimina. Já elimina, claro, né? Claro. Olha aí, bonito, viu? O fotômetro funcionando certinho. Dá certo. Aí você dá, certo, aí viu? Depois você quer, quando eliminar, Paulo, você vai e checa, né?
Aí eu digo, pô, essa eu tenho certeza que é verdadeira, ou essa eu tenho certeza que é falsa. Dá um double check aqui que nunca é demais, viu? Então, ó, vamos já matar essa daqui. Essa aqui tá com cara de que é verdadeira, né? Tem 3, se a gente for seguir esse fluxo, né? E estaria verdadeira sim, tá? Porque ele fala, é vedada ao fundo de renda fixa simples, e eu até falei sobre isso, né? Agora há pouco, eu já respondi a 3, ou seja, que o fundo de renda fixa simples não pode ter ativos no exterior. É 100% vedado, tá? A 4, o fundo de renda fixa da dívida externa pode utilizar derivativos como estratégia de alavancagem? Não, porque ele vai ter que manter um mínimo, né, em títulos públicos federais, então assim, não sobra ele fazer alavancagem e não é permitido também, tá? Por ser um fundo de renda fixa da dívida externa e ter um conceito de renda fixa por trás, apesar de ser títulos negociados no exterior. 5. Cotas de fundos de índice de ações podem fazer parte de uma carteira de fundo de ação? Pode, sem problema nenhum, né? Um FIC, ele pode comprar somente cotas desses fundos, não tem problema nenhum. E a 6, fundos voltados para investidor profissional podem investir até 100% em ativos do exterior. Também respondi essa, né? Verdadeiro, porque para o investidor qualificado é 40%, para o público geral 20% e o investidor profissional 100%. Ok? Então, VF, tá na letra A, né? Então, tem aqui, ó. Deixa eu só... Ô, Paulo. Oi. Nessa opção 1 do crédito privado, se for exatamente 50%, ele ainda não é considerado crédito privado, tem que ser mais de 50%. Né? Mas o que acontece é o seguinte, tá? Não tem uma regra de mínimo, né? Porque tem uma regra assim, se o gestor tiver alguma intenção de colocar mais do que 50% em crédito privado, ele vai ser um fundo de crédito privado. Tem que estar no nome, né? Porque aqui não é uma classificação CVM, né? Você está levando risco de crédito. Então, assim, tem muito fundo de crédito privado que às vezes está na carteira com 20% de risco de crédito privado, né? Vamos dizer assim, tá a maior parte de títulos públicos. Mas está no regulamento lá, em algum momento ele pode ter. Né? Hoje é mais comum você ter fundos com 80%, né? Com 90% em crédito privado, porque é o conceito do fundo, tá bom? Mas ali ele vai ser um renda fixa, crédito privado. Um cambial, crédito privado. Um multimercado, crédito privado. Ele nunca vai ser um fundo de ação, porque fundo de ação, por 2 motivos. Né? Primeiro, não tem risco de crédito, e aí pelo percentual mínimo que a gente precisa manter em ações, né? Só sobraria 33% em títulos de renda fixa de crédito privado, tá bom? Mas esse conceito é para entender que é quando eu vou ditar lá para o fundo, né, na classificação dele, que ele vai ter um risco elevado de crédito e possibilidade, inclusive, de patrimônio negativo, né? Caso você tenha default aí de alguns títulos ou de boa parte da carteira. Ok? Mas é isso mesmo. Beleza. É mais do que 50%. Não, beleza. Mas nessa questão tivesse aí no mínimo 50%, estaria errado. Aí estaria errada. Estaria errada. Por isso que eu gosto de frisar isso, tá? Se tivesse no mínimo, ele não exige no mínimo, ele tem que ter mais do que 50%. E aí tem as ressalvas lá, tem que colocar um sufixo, né, no nome do fundo. Fundo blá blá blá, Mega Ultra Blasta, multimercado, crédito privado. Perfeito. Beleza. Vamos lá, cadê? Próxima página. 10. Em relação ao imposto de renda sobre as aplicações em fundos de investimentos, assinale a alternativa correta. Fundos de ações são tributados sobre a alíquota de 15% semestralmente. Tem imposto semestral em fundo de ação, gente? Matou aqui, né? Não. Então não tem. O IOF incide até o 29º dia nos fundos de curto prazo ou longo prazo? Ó aqui ações. Ó. Tem IOF em fundo de ação? Também não. Então, errado 1, errado 2. 3. Nos fundos classificados como de curto prazo e longo prazo, a alíquota do Comicotas é 20% e 15%, respectivamente. 20% para curto prazo e 15% para longo prazo. Lembra do quadrinho, né? Vai ser sempre a menor alíquota de cada tabela. Então, a menor alíquota da tabela do de curto prazo, 20%. Correto. A menor alíquota da tabela do de longo prazo, 15%. Correto. Então, a alternativa 3 está exata. Então, não esqueça, tá? Tabelinha na cabeça, de 0 a 180, 181, né? 360, no caso dos que seguem, se for o fundo de curto prazo, acima de 181 dias já fica em 20% e morreu ali, tá? Então, sempre vai ser a menor tabelinha, o menor alíquota de cada tabelinha, no caso de curto prazo e de longo prazo, né? Porque não tem cobicotas nos fundos de ação. Então, a 3 está correta. 4. Segundo a classificação tributária, os fundos de curto prazo possuem carteira com prazo médio igual ou inferior a 60 dias. Gente, aí aqui é aquele conceito, né? Eu tenho classificação CVM, fundo renda fixa curto prazo. E tenho classificação tributária.
Na classificação tributária, lembra que o de longo prazo diz que o prazo médio de vencimento dos títulos que vão compor a carteira do fundo tem que ser superior a 365 dias. Consequentemente, o de curto prazo é igual ou inferior a 365 dias. Então, quando ele fala aqui na 4, né, prazo médio igual ou inferior a 60 dias, essa classificação é a classificação CVM. Então, aqui, ó, não é classificação tributária, é classificação CVM. Logo, essa alternativa também está errada. Olha que pegadinha danada aqui para a gente cair. Lembrei, professor, que tem um negócio lá de 60 dias, mas é classificação CVM, que diz o quê? Que o prazo médio de vencimento dos títulos, 60 dias no máximo, e nenhum título pode ter prazo superior a 375 dias. Então, essa classificação que está escrita aqui na 4 é a classificação CVM. Ele pede o quê? A classificação tributária. Bem comum aparecer isso, tá? Principalmente no de curto prazo. Então, a resposta certa somente a 3, né? É como a Valesca falou, tanto de coisa para a gente ler só para estar uma danada correta, né? Isso aqui é para atrapalhar a nossa vida. Cara de prova. Cai assim exatamente na prova, tá bom? Eu me preocuparia mais com esse tipo de questão do que com questão de cálculo, para ser bem sincero para vocês. Vamos lá, compensação de perdas. Vimos isso aqui no finalzinho, né? Aquela pegadinha lá da perguntinha que eu disse para vocês, que vocês iam errar, e que é normal, todo mundo erra, né? Que aí a gente fala de compensação de perdas, e aí, no caso, ele está falando específico de fundo de ação. Letra A. Poderão ser compensadas com os ganhos auferidos em resgate de operações com ações, caso a corretora seja da mesma instituição financeira, que deu um nó danado. Mas lembra que eu falei, o que é para o ativo é uma coisa, o que é para o fundo é outra, né? Então, a letra A estaria errada, que ele fala compensação com ações, caso a corretora seja a mesma instituição que administra. Tem nada a ver. 100% segregado, tá bom? B. Poderão ser compensadas com os ganhos auferidos em resgates de um outro fundo de ação. Legal, mas está vago, né? A gente precisa saber se ele está dentro do mesmo administrador. Então, letra C de casa. Poderão ser compensados com os ganhos auferidos em resgate de qualquer fundo de investimento, desde que seja administrado pela mesma pessoa jurídica. Não, não é qualquer fundo, tem que ter a mesma classificação tributária. Espero que a letra D tenha escrito isso, né? Poderão ser compensadas com os ganhos auferidos em resgate de um outro fundo de ação administrado pela mesma pessoa jurídica, ou seja, mesmo administrador e mesma classificação tributária, porque a ação, a classificação tributária é fundo de ação, então pode ser compensado sim. Não marquem a letra A, por favor, porque aqui envolve o ativo e o conceito de fundo de ação. O conceito de fundo de ação tem que estar no mesmo administrador e tem que ser, né, a mesma classificação tributária. Então, fundo de ação com fundo de ação. Então, não é qualquer fundo, como está aqui na letra C de casa. Então, resposta certa, D de dado. 12. Em caso de total iliquidez no mercado, quero vender os ativos e não consigo vender, porque não tem comprador. De modo que o gestor de um fundo não consiga pagar as solicitações de resgate, né? Alguém vai solicitar o resgate, o que é que ele faz na hora do resgate? Vende o ativo e paga ao cotista. Não tem como ele vender o ativo, o que é que ele faz, né? Aí é que a gente vai ver aqui nas alternativas, tá? Então, letra A. Declara o fechamento do fundo para resgate sem a necessidade de convocar a Assembleia Geral Extraordinária para deliberar o assunto, né? Acho que está dobrado aqui a questão, né? Então, só declara o fechamento do fundo para resgate sem a necessidade de convocar a Assembleia Geral para deliberar o assunto. Então, morreu aí, tá, gente? Esqueça essa parte aqui que ele está duplicado. Ó. Tá bom? Então, está errado porque, vamos lá, ele declara o fechamento do fundo para resgate e convoca uma Assembleia Extraordinária para deliberar o assunto. Lembrando que ele não pede autorização para fechar o fundo, porque aqui a questão é falta de liquidez no mercado, tá? Priorizar os maiores resgates, priorizar os menores resgates aqui não faz sentido nenhum. Direitos e deveres iguais. Lembra que todo cotista tem direitos e deveres iguais. E também uma questão que é comum aparecer nas alternativas é falar que o administrador coloca dinheiro no fundo. Aí seria conflito de interesse e ele não pode acontecer. Então, declara o fundo, o fechamento do fundo para resgate e convoca uma assembleia para falar sobre o assunto, né? Dizer quais são os próximos passos, né? Que diferente de outros assuntos, ele não pede autorização, tá bom, gente? Tomem cuidado.
Ô, Paulo, já existiu algum caso de iliquidez em que o Vários, fundo cara. teve que fechar? Vários. Eu tenho um caso comigo, carrego até hoje, mais de 3 anos que o fundo está fechado para resgate, tá? Não tem liquidez, o ativo não tem liquidez no mercado. Na verdade, assim, o que aconteceu? Só para explicar, tá? Teve uma cisão, a parte que não tinha liquidez ficou em um fundo, certo? E a parte que tinha liquidez ficou em outro fundo. Aí essa cisão foi para justamente, né, evitar que o fluxo de resgate fosse constante no fundo e esbarrasse nesse único ativo, que aí tem, né, a situação dele realmente não ter perspectiva de negociação com o devedor, consequentemente, é um ativo podre, vamos dizer assim. Os cotistas vão ficar até o final, quando a cota virar pó. Oi, Ana. Era a Ana que ia falar? Pode retornar o 12. Oi, Carol. Posso. Tenho minha... Qual é a dúvida? Aqui, do priorizar os maiores declarações para resgate. Nesse caso aqui é direito e deveres, né? Iguais. Então não tem priorização, tá? Esse aqui mata essas duas alternativas. Ok. Ok. Quem mais? Eu, Meire. Meire. Essa questão eu errei, mas eu coloquei a resposta a letra A, porque ela estava grande. Não, ela ficou meio controversa, mas ficou no final, tem, convocando, não negativamente dizendo que não ia convocar. No final ele disse, convocando a Assembleia Geral Extraordinária para deliberar o assunto. É porque aqui ela ficou copiada em cima, tá? Mas isso aqui mata, tá bom? Então, se você errou, vou te dar esse ponto de graça, tá bom? Professor, aconteceu isso na prova. Questiona a Bima. Tá questionando o professor aqui, eu tô dando um ponto para vocês, tá? Mas aqui, quando ele fala no começo, ó, sem a necessidade de convocar a Assembleia, né? Porque aqui é exatamente o que é a segunda questão, tá bom? Então, na hora de copiar aqui, provavelmente ficou por cima da letra A. Mas a resposta certa... Eu vou até ver se no gabarito não tá errado. A gente vê aqui no final, tá? Mas o certo é declara o fechamento do fundo, né? Para resgate. E aí convoca a Assembleia porque ele tem que deliberar sobre o assunto. Ele tem que falar para os cotistas o que aconteceu, né? Não, e aí, no gabarito a letra A tá errada. Tá errada, né? Então pronto. Então eu foi errei. só um erro de digitação, você já ganhou o ponto. Fique tranquila. Tomara que seja assim na Bima também. Oi? Tomara que seja assim na Bima também, lá na não. Se errar, se o gabarito ou a questão estiver errada, eles anulam. Pode ficar tranquila. O Paulo, mas aí no caso, voltando lá para a questão lá de iliquidez, se acontecer isso, ele já pode declarar aquele dinheiro dele como perdido ou existe alguma possibilidade? Porque vai entrar no fluxo de negociação, João. Então depende do ativo, tá? A falta de liquidez ela pode ser momentânea ou permanente, né? Então se for permanente, perdi o dinheiro. Se for momentânea, em algum momento eu vou ter aquele dinheiro de volta, tá? E aí, tendo liquidez, o que geralmente acontece? Vende o ativo, liquida o fundo e paga tudo ao cotista. Aí o fundo acaba, tá? Então, entendi. É uma situação que depende do ativo. É bem geral isso aqui. Ok, obrigado. Perfeito? Vamos lá. Questãozinha de prova. Essa aqui cai, mas cai bonito, tá? Na prova, tanto na CEA, CPA 20, CPA 10 também cai. Porque aqui entra no conceito do que é a classificação CVM e a gente tem que traduzir para o objetivo de gestão, certo? Vamos lá. 2 fundos de renda fixa referenciados aí, fundo A e fundo B, obtiveram os seguintes retornos. Então, fundo A, mês 1. Esse aqui em percentuais do CDI, tá, gente? Está aqui escrito, ó, retorno em percentual do CDI. Então, 98% do CDI, né? 97 no mês 2, 96 no mês 3 e 99 no mês 4, certo? Vamos para o fundo B, né? O fundo B, 106% no mês 1, 93% no mês 2, 104% no mês 3, 97% no mês 4. Comparando os dois fundos, é correto afirmar que o fundo A não marca seus títulos a mercado. E não dá para saber, né, gente? Porque aqui os dois estão falando só em percentual do CDI, provavelmente os dois estão marcando a mercado. O fundo B está mais aderente à política de investimento do fundo. C, o fundo A está mais aderente à política de investimento do fundo. E B, e D de dado, o fundo B marca seus títulos a mercado. Gente, marcar os títulos a mercado, né, tanto na letra A quanto na letra D, é difícil a gente falar, tá? E aí vamos para a letra B de bola e C de casa.
que é que vocês acham? Qual o fundo mais aderente à política de investimento? Eu acho que o A está mais constante ali. A. Fundo A, quer dizer. Fundo A. Fundo A. Letra B. Perfeito, né? Porque qual é a política aqui? É ser referenciado ao DI, acompanhar. E a gente percebeu que fundos passivos, que é o caso de um referenciado DI, ele é um fundo que não vai conseguir superar o benchmark. O que aconteceu no fundo B? Possivelmente aqui ele não estava tão aderente, né? Aí você fala, professor, mas foi um rendimento muito bom, foi melhor do que o fundo A. Foi. Mas o que ele quer na alternativa aqui, nas respostas, né? O fundo mais aderente. O mais aderente é o que está mais próximo dos benchmarks, né? Se a gente for somar aqui, eu nem lembro se somando ele vai dar o mesmo resultado. Eu acho que o fundo B dá 100% do CDI e o fundo A vai dar abaixo. O fundo B dá 100% do CDI no final e o fundo A vai dar um pouquinho abaixo. Aqui é importante entender as oscilações, né? Isso mostra que o fundo não está aderente à política de investimento do fundo. Paulinho, o que eu pensei foi o seguinte, entre a menor rentabilidade e a maior, a diferença do fundo B é maior do que a do fundo A. A diferença Primeiro eu pensei no benchmark, que no caso ele não iria superar, né? Aí eu descartei o B. Perfeito, tá? Mas você já está avançado, você está no módulo 6 já, que a gente vai ver justamente isso. Perfeito, mas é exatamente isso, tá? A dispersão já está mostrando o risco, né? Entre a rentabilidade mais alta e a rentabilidade mais baixa. Isso a gente vai ver desvio padrão, tá? Isso se chama desvio padrão. Então, quanto maior o desvio padrão, nesse caso vai mostrar que ele está menos aderente, né? A gente pode até adotar aqui o tracking erro, ou seja, quanto mais distante do benchmark ele ficar, maior o erro, né? Ou seja, maior o erro de gestão. A gente vai ver isso no detalhe no módulo 6, tá? Tá perfeito, Rafinha, é isso mesmo. No então, módulo 6 dá para usar o conceito do módulo 6 aqui nessa questão, tá? Não precisaria, mas dá. Perfeito, dá tranquilo. Oi, quem ia falar? Fui eu, Paulo. Fala, no módulo 6 a gente vai ver essas questões de desvio padrão, métrica de risco e tal. É puro isso. O módulo 6 é exatamente isso. Média, desvio padrão, fala de volatilidade. Para fundos a gente fala lá da parte de VaR, né? Erro quadrático. Um negócio bem bacana e divertido, viu? Fiquem tranquilos. Quero ver como é que vai ser no online. É um módulo bem cabuloso, mas assim, engraçado que é um módulo muito difícil, mas quando chega na prova é bem suave as questões, cara. Bem tranquilo. Então, vamos lá. Deus te ouça, né, professor? O terrorismo é aqui, né, Paulinho? Cara, eu vou dizer para vocês, tem 2 módulos que eu falo que é bem cabuloso, tá? A parte de derivativos e módulo 6, eu não tenho como mentir. Eu digo para vocês o seguinte, no módulo de derivativos, vocês ficam pé da vida com o Eduardo, aí a bola passa para mim no módulo 6. A gente sempre brinca com isso. Mas a gente tenta deixar o mais tranquilo possível, tá, gente? Mas é porque tem fórmula pra caramba. Só que vocês não vão precisar decorar a fórmula. Então já vou dar uma notícia boa que vai ter na prova as fórmulas. Então é bem mais tranquilo do que parece. Só que a maioria dos alunos, quando vai para a prova, vai decorando tudo, né? Aí eu pergunto no final, e aí, qual a fórmula que tinha lá no material de apoio? Eu não sei não, decorei tudo, né? Então, tranquilo. Querem decorar, pode decorar, mas não precisa, tá bom? É importante entender o conceito. Vamos lá, para finalizar. 14. De acordo com a classificação CVM, o fundo de curto prazo, para não confundir, tá? Lembra que vai ter a classificação tributária a curto prazo. Mas ele disse aqui que ele quer a classificação CVM. Se ele quer a CVM, são aqueles 2 prazos. Prazo médio de vencimento dos títulos que vão compor a carteira. Eu fiz até numa planilha do Excel, lembram, né? Coloquei lá o título 1, 2, quanto é que tinha de peso, né? E a gente fez a média da carteira. A média tem que dar no máximo 60 dias. E nenhum título pode ter prazo superior a 375 dias. Na classificação tributária é só a média da carteira e ela tem que ser igual ou inferior a 365 dias. Tá bom? Então vamos lá. Letra A. Possui títulos, classificação CVM, né, de curto prazo. Possui títulos com prazo médio de vencimentos menor ou igual a 365 dias. A letra A é exatamente a classificação tributária, para chamar a atenção de vocês ao erro, né? Mas ele quer a classificação CVM. Vamos lá. Possui títulos com prazo médio de vencimento menor ou igual a 375 dias e prazo máximo de um único título de 60 dias. Aqui seria um negócio muito óbvio, né? Porque ele teria a obrigatoriedade de um único título ter 60 dias, obviamente que ele estaria abaixo de 375. Mas aqui ele está invertido, certo? É a letra C, que diz: possui títulos com prazo médio de vencimento inferior a 60 dias e nenhum título pode ter mais do que
375 dias. Tá? E a letra D é novamente classificação tributária e a gente quer aqui a classificação CVM. Tá certo a letra D se ele estivesse pedindo a classificação tributária. Tá certo a letra A se ele queria a classificação tributária. Tá? Mas ele quer a classificação CVM, então a gente marca a alternativa C de casa. C de Sé, Paulinho, né? Oi? Vou responder essa questão corretamente, tá? Mas tem essa pegadinha aí de um único título, né? Às vezes, é porque é só na classificação CVM que ele fala isso, tá? Sobre a classificação, sobre o prazo de vencimento, ele limita um título a não ter mais do que 375 dias. E na tributária ele não fala de título. O título pode ter 2.000, né? 3.000 dias, não tem problema. Desde que na média ele consiga entregar lá o igual ou inferior a 365 dias. Tá não, bom? eu digo né, que pela média ponderada você poderia ter mais do que um título, né? E não pode. E não exclusivamente um título, entendeu? Eu acho que ele afirma aí um único para determinar que você precisa, independente de qualquer situação, ter esse título, né? Perfeito. Na verdade, assim, o gestor ele vai colocar títulos com prazo superior a 60. Mas ele delimita ali que um título vai ter que obrigatoriamente respeitar isso, né? Quando ele fala um título, assim, nenhum dos títulos vai poder ter mais do que 375. Perfeito, tá? Talvez ali no contexto, né, se tivesse assim, não tivesse um único título, né, mas nenhum título, por exemplo, ficaria mais óbvio a gente raciocinar dessa forma. Porque me parece que ele obrigatoriamente vai ter que ter. Mas na média, tá? Na média, provavelmente o gestor vai manter ali 60, um título ou outro vai ficar superior a 60, mas dentro desse limite, né, de 375 dias, que é o limite máximo de um único título, tá bom? E aí, como você falou, né, tem que respeitar a média. Respeitou a média é o mais importante, né? E aí, óbvio que ele pode ter outros prazos de vencimento, mas que não superem em nenhum título 375 dias. Perfeito, João. Bacana. Vamos lá, questão 15. Legal essa questão, né, gente? Eu gosto pra caramba, viu? Eu gosto por 2 motivos. Que eu acho ela legal, né, assim, em termos de estruturação. E o segundo motivo, porque eu que criei, com base na prova, né? Então, usei aqui um outro conceito para deixar ela um pouquinho mais difícil. Vamos lá. O investidor aplicou em um fundo com as seguintes características. Olha aí o fundo. 67% vendido em Ibovespa. 15% em juros. E 18% em moedas, né? Então, aqui fechou a conta, 33% em outras classes e 67% em ações. Legal? Para vocês isso aqui é um multimercado ou um fundo de ação? Porque tem moedas, juros e tem Ibovespa, né? Ele é um fundo de ação. Porque no mínimo 67%, bateu em 67%, ele vai ser classificado como fundo de ação. Então, já eliminei um, né? Trata-se de um fundo multimercado balanceado. Então, não é, né? Poderíamos marcar, porque eu vi ali juros, moeda, ações, enfim. Então, a 1 está errado. 2, o IOF, imposto, aí pode aparecer IOF, né? Ou imposto sobre operações financeiras. Não é a mesma coisa, professor? Mas na hora da prova, lendo, às vezes você não lembra que é IOF isso aqui, tá, gente? Então, o imposto sobre operações financeiras será cobrado antes de IR, se o resgate for realizado antes de 30 dias. Isso se fosse um multimercado, né? Então, como é um fundo de ação, não tem IOF. Então, a 1 e a 2 erradas, né? 3. Caso haja uma alta no Ibovespa, o fundo poderia ter perda financeira. E aí? Essa aí eu vou deixar vocês comentarem. O que é que vocês marcaram? Certo ou errado nessa alternativa? Não olhe para a letra A, letra B, letra C. Fale se está certo ou errado a 3. Tá certo. Tá certo, porque está vendido em Ibovespa, então ele está, no caso, ele acha que vai cair, né? Perfeito, perfeito. Aí se aumentar, ele perde. A ideia aqui é justamente confundir no sentido, né? Poxa, o Ibovespa vai subir e o fundo vai perder? Vai, porque a operação dele aqui é vendido, é short, né? Em bolsa. Então ele está acreditando na queda. Se ele está apostando na queda e o Ibovespa sobe, ele perde, tá, gente? Então tá corretíssima. Caso haja uma alta no Ibovespa, pelo fundo estar vendido em bolsa, ele poderia. Por que poderia, tá? Porque lá na parte de juros e moeda, ele poderia ter compensação, né, dessa perda. Então, quando ele fala do fundo, eu tenho que olhar todos os ativos. Mas o maior impacto aqui, de fato, seria uma alta no Ibovespa, né? E o fundo estaria vendido em Ibovespa. Perfeito, tá? Então, 3, corretíssima. E a 4,
A alíquota de IR será de 15% e apenas no resgate. Então, conceito de fundo de ação, tributação não tem IOF e ela é somente no resgate na alíquota de 15%, independente do prazo de permanência. Então, resposta certa, letra D de dado, 3 e 4, não é isso? 3 e 4 correta, 1 e 2 errada. Ok, aí, Paulinho, gente? Gosto muito dessa questão. Oi? Para brincar, se você tivesse recomendado esse fundo de março para cá, estava tomando pau, né? Tava, de março para cá. Agora, os fundos que ganharam em março eram fundos que estavam nesse posicionamento, né? Que ganharam no dólar, que provavelmente tinha dólar contra real, espero eu, e aí estava vendido em Bovespa, tá? Tem fundos que chegaram a ter rentabilidade de 10% positiva em março, cara, enquanto o mercado estava derretendo, né? Mas depois de março para cá, né, o cara pensou, a pandemia ficou aí, vamos colocar um fundo vendido em Bovespa. Aí ferrou tudo. O time é muito importante aqui. Eu estou vendo sua cara de felicidade com a Bolsa 104 e você acompanhando o índice, né? Olha, eu recuperei hoje. Hoje minha carteira, quer dizer, semana passada ficou positiva, hoje eu posso dizer que eu estou ganhando alguma coisa, viu? Tá 8,5%. Mas sofri, cheguei a ter 50% de prejuízo. Paulo, só hoje minha carteira rendeu 3,07. Não, tu entrou no momento que tava todo mundo saindo. Então tu é não, mas exceção. eu já tinha dinheiro em fundos, pô. Fundos eu recuperei porque eu alavanquei lá atrás, mas os que eu tô devendo ainda, os que eu tinha ações, ainda não recuperei 100% não. Os de ações ainda não recuperou 100%, quem manteve na posição. Óbvio que aqui, para algumas posições que você montou ali em mês de março, você pode ter pego preço mais barato e aí pode estar recuperando na carteira como um todo. É o que eu fiz, né? Eu tenho alguns ativos que eu estou com prejuízo pesado. Mas a carteira, né, mais importante é o resultado da carteira. Nessa brincadeira aí, eu estou positivando 27%. Olha aí, ó, rentabilidade de 27%. Tudo é o momento que você entra, viu? Entrei em março lá. Olha aí. Eu digo assim, duas só coisas. Agora em julho, 13,5%, tu acredita? Agora duas em julho, coisas. eu bati em março. 15.000% disso daí. Ó, bonito, viu? Não tá muito difícil não, 15.000%, porque você daí tá baixinho, mas tô brincando. Quem tinha coragem de dinheiro em março, tá feliz da vida. São duas coisas. Vamos lá responder essa daqui. Essa aqui é bem tranquila, tá, gente? Essa aqui, inclusive, ó, vou marcar aqui aleatoriamente, porque ficou marcado. Deixa eu ver se eu voltar aqui, ela desmarca. Acho que não. Eu nem sei qual é. Vamos fazer a conta. Aqui, gente, ó, uma questão que é super simplesinha. O pessoal diz, vamos fazer, calculando taxa interna de retorno, blá, blá, fazer o custo efetivo aqui dessa, né, pegar essas 3 taxas aqui. Dá para fazer assim também, tá? Mas eu vou dizer para vocês a maneira mais simples de fazer essa questão. Simples. Ele fala que um fundo você aplicou 50.250, certo? E você teve essas rentabilidades aqui, ó, 0,7, é um fluxozinho de caixa, né? 0,7, 0,6, 0,5. Vai aparecer assim, tá, gente? 3 meses, mais ou menos, no máximo, que dá pra gente fazer na munheca. Aqui na munheca, quando eu falo, é assim, ó. A gente pegar a HP. Vou fazer um passo a passo aqui bem simplesinho, só para vocês verem como é uma questão que a gente não precisa deixar ela difícil, certo? Colocar as casas decimais. Quanto é que é lá? 50, vão dizendo aí para mim. 50.250, né? Enter. Ó como é simples, ó. Primeiro mês, percentual. Mais. Então, apliquei 50.250, tem um quanto? Com 0,7? 50.601,75. Perfeito? Aí, segundo mês, é juros composto? Então, juros sobre juros, ó. 0,6%. Mais. Então, aumentou, ó. Apliquei 50.250, agora eu tenho 50.905,36. Perfeito? Aí, vamos lá, ó. Ponto 5, que é o terceiro mês, percentual deu R$254, ó, somo. Então, meu saldo total, ao final do terceiro mês, 51.159,88. Certo? Quanto que eu apliquei? 50.250. Olha aqui minha rentabilidade. Né? O que ele quer aqui? Ó? Ele pergunta qual foi a tributação, né? Ele diz aqui, ó, tarará, tarará, qual é o IR? Opa, primeiro de tudo, qual é o fundo? Fundo de ação. Qual a alíquota? 15%. 15%, perfeito. Tem uma questão dessa, depois eu vou mandar para vocês, tá? Tem uma questão dessa que fala que é um fundo de renda fixa. Aí ele não diz se é curto prazo ou longo prazo. Não precisa, né? 3 meses, para os dois vai ser 22,5, né? Então, a gente calcularia essa mesma rentabilidade
tirando a alíquota de 22,5%, que faz uma diferença. Então, como é um fundo de ação, a alíquota que eu vou usar aqui é 15% sobre a rentabilidade. Então, é só isso que eu preciso. Ó. Pega aqui, ó, 15 percentual, já me deu o resultado. 136,48. Vamos ver se tem essa resposta aqui. 136,48. Alguém fez de maneira diferente? Quer comentar aqui essa questão? Questão básica que eu digo assim, né? Simples para leitura de juros compostos, porque a gente pode pegar essas taxas aqui, fazer a multiplicação, lembra, né? Quando você vai somar, você não vai fazer 0,7 mais 0,6. Acho que o Eduardo deu essa dica para vocês que a gente usa. Joga um valor lá de R$100 e vai calculando, né? Multiplicando 0,7, multiplica por 0,6, que multiplica por 0,5. Aí você acha a taxa ao período. Eu, particularmente, com 3 meses, vai dessa forma. 0,7, aí coloca o percentual, soma o saldo, né? Aí vai lá, 0,6 é juros compostos. Então, pega lá o capital mais os juros e aplica o 0,6 sobre esse valor. Tá? E aí, no final, só achar o que foi de rentabilidade do fundo, né? E aí você calcula os 15%. Deixar simples a questão. A melhor forma de a gente responder. Viu quanto tempo eu respondi essa questão? Menos de 50 segundos, eu acredito. Né? Não demorou nem tudo isso. Tá bom? Alguém fez de maneira diferente essa questão? Se fez, não tem problema, tá? Eu fiz e errei, Paulinho. Errou? Então, segue a maneira mais simples que dá certo, tá? Mas, possivelmente, às vezes, da forma como você faz, dependendo das casas decimais, pode dar uma diferença e ter questões alternativas próximas. Aí atrapalha um pouquinho. Naquela lá de fundo, por exemplo, se você não usa 7 ou 8 casas decimais, você pode marcar a letra B de bola, né? Então, é importante olhar também isso. Eu botei aí os 3, fiz o cálculo na mesma base que você fez, aí deu o valor final, eu calculei os 15%, aí deu certinho a alternativa, acho que B, aí 7,6. Ah, tu fizesse em cima do total. Foi isso. Ah, então vai dar. Você vai somando, né? Pega os 15% e não tira a rentabilidade. Perfeito. No final tem que tirar a rentabilidade, tá? Beleza. Então, ok, gente? Bonito, né? Qualquer dúvida em relação... Quem não fez, tá? Eu vi aqui, tinham 14 pessoas, salvo engano, fizeram. Quem não fez, por favor, façam essas questões. Eu acho que faz todo sentido. Eu peguei sobre o valor total, que dá os 7 e pouco. Dá, né? Vai ter uma alternativa para induzir a gente ao erro. Mas não esqueça, tá? Imposto de renda é sobre a rentabilidade. Então, consequentemente, a gente tem que extrair o que é capital, né? E aí a gente... Do principal, tem que extrair do principal. Perfeito. Tem questões, só para vocês terem ideia, na CFP, enquanto eu vou abrindo aqui o arquivo, vou comentar com vocês, tem questões na CFP que você faz um resgate parcial, tá? Porque aí você está induzindo, né? Que ele está fazendo um resgate total. Consequentemente, você vai ter ali a cobrança do imposto sobre a rentabilidade total. Quando você faz um resgate, dando tempo até mostra isso para vocês, quando você faz um resgate parcial, você vai ter que extrair o que é rentabilidade e o que é capital. E você vai sobre o proporcional da parte de rentabilidade e incide a alíquota de IR, tá? Mas na CE vocês não vão precisar calcular dessa forma. Geralmente um resgate lá, quando ele coloca um resgate total, o que fica muito mais fácil, certo? Mas depois eu passo isso para vocês no detalhe do cálculo, tá? Para vocês conseguirem visualizar. Vamos fazer o seguinte, para vocês respirarem... Paulo, eu fiz as questões 5 minutos antes de começar as aulas na correria, sabe? Aí errei um bocado de besteirinha assim, mas até eu gostei do resultado. Pô, foi bom, Rafa, eu vi aqui. E outra coisa, viu, Rafa? Faz de novo, mesmo cara. Da pizza de ações, pô, eu sabia, mas eu marquei errado, entendeu? Com certeza ali você que já aplica, você sabia essa referência. Provavelmente você marcou ali na pressa, né? Não leu o que era vendido. Porque eu quis me testar, entendeu? Provavelmente. Foi legal. Ó, vamos fazer o seguinte, uma pausazinha até 9 horas, só pra gente dar uma respirada, tomar um café, certo? E aí a gente volta... Falta uma questão, não? Falta... Não, acho que foi, né? 16? Não, são 17. Falta uma. Eu fiz 17, que bonito, olha aí, ó. Cálculo de... Ei, essa questão é boa. Bem lembrado, viu? Obrigado. Então, provavelmente não teremos intervalo hoje, né? Que a gente faça só 5 minutinhos só para dar uma respirada, mas para quebrar o assunto, tá? Vamos fazer essa questão aqui, que essa questão é boa. Não dá para passar ela, não. Até para ver se a gente foi bem aqui, né? Ó, questão... Essa aqui vai mostrar para vocês, vai mudar a vida de vocês no conceito de cobrança de imposto de renda, tá? Isso aqui serve tanto para o conceito de come-cotas como para o resgate. Então, vai funcionar da mesma forma.
Mais uma vez, aqui eu vou fazer ela de maneira mais simples possível. Você pode calcular percentual aqui, ver a variação no preço da cota, né? De 20 para 18. Você pode fazer um monte de coisa, tá? Eu vou fazer o passo a passo porque eu quero que vocês entendam ali o que é a parte capital, o que é a parte de rentabilidade, quando a gente incide o imposto, qual a alíquota, só para a gente ver ponto a ponto, tá? Vamos destacar as informações aqui. Lembra que eu gosto de fazer isso. Então, vamos lá. Quanto que Antônio Carvalho... Qualquer semelhança aqui desse nome aqui é mera coincidência, viu? Antônio Carvalho é uma junção de duas pessoas, viu? Então, ou seja, Antônio Carvalho aplicou R$63 mil. A aplicação, R$63 mil. Vamos colocar aqui certinho. Pronto. Em um fundo de investimento de curto prazo. Renda fixa, curto prazo. Ele já me deu uma mensagem aqui que a gente vai precisar saber, certo? Então, na data de aplicação, o valor da cota era R$18, certo? E após o período de 5 meses, no último dia útil de novembro, houve uma antecipação de imposto de renda, que é o famoso come cotas, né? E aí, no caso, como ele fala que é um fundo de renda fixa de curto prazo, ele vai cobrar a alíquota de fundo de curto prazo, que por ser a menor alíquota da tabela, vai ser 20%, ok? Então, vamos lá. Então, vai dizer que cobrou o imposto, né? E a rentabilidade a gente vai ver pelo preço da cota, ó. R$20, né? De 18, a cota passou para R$20. Primeira coisa que a gente precisa fazer de imediato aqui. Deixa eu tentar pegar essas informações e plotar lá. Vamos lá para HP. Então, primeira informação aqui. Quanto foi que eu apliquei? Se ele vai me pedir o come cotas, eu vou precisar saber a quantidade de cotas. E se fosse um resgate, também seria da mesma forma, tá? Como é que eu sei a quantidade de cotas que eu comprei naquele momento? Eu pego o valor que eu apliquei e divido pelo valor da cota daquele dia, né? Então, o dia que eu apliquei R$63 mil e a cota valia quanto? 18. Quantas cotas eu comprei? 3.500. E aí, vou dar uma diquinha para vocês aqui, ó. Vamos lá na questão. Ele vai me pedir aqui quanto é que fica, quantas cotas eu fico depois do come cotas, né? Porque lembra, quando há incidência do imposto, ele reduz a quantidade de cotas. Então, se eu tinha 3.500, concorda que eu vou ter 3.500 menos alguma coisa? Porque eu vou comer a quantidade daquelas cotas. Eu não tem como eu ficar com mais do que 3.500, eu fico com menos. Então, vocês já matariam aqui a letra A, ó. A letra A tem 3.500 cotas. Então, consequentemente, eu não marcaria a letra A, porque se reduz a quantidade de cotas, como é que eu apliquei aqui, comprando 3.500 cotas e marcaria ali que após a tributação teria 3.500, certo? Então, todo mundo pegou essa ideia, né? Se é 3.500 a minha quantidade, eu vou ter que ter uma quantidade menor, que está lá na letra B, C ou D. Na letra A, já mata, né? Ok. A cota valorizou para quanto? R$20, né? Então, eu vou pegar as minhas 3.500 cotas e eu tenho meu saldo valorizado, ó. Multipliquei por 20. Eu dividi primeiro por 18, porque é a quantidade, é o valor que eu apliquei, dividido pelo valor da cota daquele dia. Me deu a quantidade de cotas, 3.500 cotas, né? E aí, quando eu quero saber o meu saldo valorizado, eu pego a minha quantidade de cotas e multiplico pelo valor da cota, né? Que foi valorizada de 18 para 20. Quanto é que eu tenho lá? R$70 mil. Ou seja, R$7 mil foi a minha rentabilidade, ok? Certo? Então, bacana. Eu vou pegar lá os meus R$7 mil de rentabilidade. Todo mundo chegou nos R$7 mil de rentabilidade? R$70 mil foi o saldo valorizado, menos o valor que eu apliquei, tá, gente? Sempre extrai o capital, né? Lembra? Foi essa continha que eu fiz mesmo. Pronto, imposto de renda ele vai cobrar sobre a rentabilidade. Aqui é um passo a passo. Você poderia ter pego a variação de 20 para 18, descontar lá quanto é que foi o valorizado em 63 mil. Tem diversas formas de fazer. Estou fazendo passo a passo aqui para ficar mais visual, tá bom? Então vamos lá. Qual a alíquota de imposto de renda que vai ser cobrado? 20%, né? Porque ele é um fundo de renda fixa curto prazo. Então, se ele é um fundo de curto prazo, professor, mas ele diz lá, ó, foram quanto tempo de aplicação?
Ele fala lá que após 5 meses, não seria 22,5? Vai ter alternativa aqui de 22,5, com certeza. Mas ele disse que a tributação foi no último dia útil de novembro. Ou seja, houve uma antecipação. Consequentemente, é o come cotas. E aí vai ser a menor alíquota da tabela. 20% para os fundos de curto prazo, né? R$ 1.400 de imposto de renda. Ok? Lembrando, tenho aqui meu saldo líquido, né? Porque cobrou imposto. Então, a rentabilidade foi 7, menos o valor do imposto, tenho 5.600. Poderia fazer de diversas formas. O que eu gosto de fazer aqui, ó? Pegar o meu valor de aplicação, 63 mil, e aí eu tenho aqui o meu saldo valorizado, já descontando o imposto de renda. É o saldo líquido, né? Ou seja, independente do come cotas, se eu fosse resgatar, eu visualizaria o bruto 70, e aí o líquido seria 68,66. Lembrando, conceito, né? O imposto de renda, ele não afeta o valor da cota. Ele afeta a quantidade de cotas. Então, consequentemente, eu vou manter os mesmos R$20 e divido para achar a quantidade de cotas pós imposto de renda. Então, eu vou ter 3.430 cotas, certo? Fazer uma conta aqui com vocês, ó. Se a gente pega aqui 7 mil e erra lá, diz que era um resgate, ó, 22,5% menos. Vamos pegar lá os mesmos 63 mil, tá bom? E dividir lá por 20, eu provavelmente vou ter uma alternativa. Quer ver? 3.421. Ó, letra B, tá vendo? Então, por isso que é importantíssimo eu saber que o imposto de renda aqui é o come cotas, né? A alíquota vai ser 20%, tá, gente? Não 22,5%. Porque poderia ir para os 22,5%, não sei se alguém ficou com essa dúvida, ó, que ele fala que foi o período de 5 meses. Então, de 0 a 6 meses, traduzindo 0 a 180 dias, né? A cobrança do IR no de curto prazo e de longo prazo é 22,5%, tá bom? Mas ele fala aqui, ó, tributação no último dia útil de novembro. E se eu não me engano, esse 3.447 é descontando 15% de IR, né? Se eu não olhar aqui, é um fundo de renda fixa a curto prazo e colocar o come cotas do fundo de longo prazo, tá bom? Então, ok? Tranquilo essa conta aqui, gente. Alguém errou, alguém ficou na dúvida. Aqui é só um conceito. Eu fiquei na dúvida no finalzinho só. Até 1.400 eu entendi. Aí depois me interromperam aqui. Vai lá, vamos lá. Vamos fazer a conta de novo, ó. Primeiro, para achar a quantidade de cotas, ok, né? Apliquei 63 mil. Ó, aí foi ok. Ok, né? Dividir por 18. 3.500 cotas. Aí eu acho o saldo valorizado como? Tem que multiplicar pelo valor da cota atual, que é R$20, né? Então, deu aqui 70 mil. Beleza, mas eu apliquei 63. O imposto incide sobre o rendimento, né? Que foi R$7.000, tá bom? Aí aqui a gente vai calcular o IR, que no caso, como é um fundo de renda fixa a curto prazo e a tributação é no mês de novembro, ou seja, é no come cotas, né? 20% alíquota, né? Então, 1.400 é o valor de IR, é o valor que representa, né, o imposto de renda, tá bom? Daquele período, certo? E aí, consequentemente, eu tenho um líquido, né? 7.000 menos 1.400, que é o IR, 20% de IR, eu tenho R$5.600 de rentabilidade líquida. E aí, como é que eu faço? Lembra que meu capital está intacto, né? 63 mil. Então, meu saldo líquido valorizado, né? Meu saldo valorizado já líquido de imposto de renda, 68.600. Lembra, conceito, né? Valor da cota não altera no come cotas. O que altera é a quantidade de cotas. Então, o valor da cota continua o mesmo, R$20. E aí eu vou lá, divido. Aí eu acho exatamente a quantidade de cotas pós incidência de imposto de renda. 3.430 cotas. Tem muita coisa aqui para a gente ficar atento nessa questão, tá, gente? Então, tem que ficar atento aqui, ó, que é um fundo, renda fixa a curto prazo. Tem que ficar atento que não altera o valor da cota, né? O valor da cota foi alterado aqui pela rentabilidade, mas não pelo come cotas. O come cotas, ele altera a quantidade de cotas, consequentemente, eu não marcaria a letra A, né? Porque tem 3.500 cotas. Marcaria ali, de fato, a letra C de casa,
que é exatamente a quantidade reduzida, certo? Tem uma outra forma, Paulo, de acertar essa questão. Mary, tem diversas, viu? Posso ser bem sincero. Essa questão aqui tem um monte de forma de a gente fazer. Mas fala aí o que você fez. Eu chutei. Ah, tá bom. Mas como é que foi o chute? Tem algum conceito? Cheguei até aqueles 1.400, fiz um monte de conta porque era R$18, depois era R$20. Aí começou sua aula na quarta-feira e eu não coloquei a primeira, porque realmente não tinha como colocar a primeira. Mas aí eu chutei a letra C e acertei. 1.400 aqui, se eu não me engano, fazendo dessa forma, dá exatamente, ó. Você pegar o que representa a quantidade de cotas, né? Reduzida pelo valor, ó, R$1.400, certo? Lembra que o valor da cota não altera, né? Já alterou para 20. Aí você divide aqui, ó, dá 70 cotas. Então ele comeu 70 cotas, né? Aí você coloca isso aqui, ó, 3.500 menos, é uma outra forma de fazer, né? Dá exatamente 3.430. Não sei se alguém pegou aqui. Foi mais fácil, né? O importante é que acertou, tá? Mas eu quero que vocês peguem o conceito de que a quantidade de cotas, ela muda, tá bom? Ela diminui. Então esse é um conceito principal para entender que o imposto de renda ele afeta a quantidade de cotas. O valor da cota não altera, tá bom? Então, o que vai reduzir a quantidade de cotas e o que ele quer é exatamente a quantidade. Ficaria muito fácil essa questão se ele pedisse o saldo, né, descontando o imposto de renda. Aí ele complica um pouquinho aqui querendo a quantidade de cotas que fica disponível para o cotista. Então, nesse caso aqui, 3.430. Mas tem várias formas de fazer essa questão, gente. De verdade. O mais importante é a gente chegar no resultado. Vamos ver se está tudo certo. Vai que tem algum errado aqui, né? Adoro isso aqui, gente. Não sei você, mas eu fico perturbado quando tem isso aqui. Lógico que eu não sou um robô. Então, vamos ver aqui. E aí fica... Depois o gabarito fica salvo para vocês lá, tá? Mas aqui... Depois eu vou tentar colocar os comentários e eu vou passar para vocês aquele mesmo material que eu passei no módulo 1, eu passo de fundos com as questões comentadas, tá bom? Mas tudo bateu aqui certinho.